Fala pessoal, aqui é a La Fabrini e esse é o Movimento Vó, o podcast que une moda, qualidade de vida, esporte, empreendedorismo e muita endorfina, porque endorfina é a nossa matéria-prima. Estamos aqui hoje no terceiro episódio do nosso podcast. Para que vocês que perderam, volta lá ou escute novamente o primeiro episódio com o Thiago Vinhal e o Bruno Soares, que deram um show de empreendedorismo. E o segundo episódio com o Henrique Avancini, o nosso bicampeão mundial, que está muito legal também. Obrigada a todos vocês pelos feedback. A gente está amando, continuem com eles, porque é isso que dá uma motivada para a gente continuar aqui com o trabalho. No episódio de hoje estou muito feliz. Achei que fosse estar um pouco menos nervosa. Treino é tudo, mas ainda estou precisando treinar um pouco mais. Apesar de ser uma amiga... estou bem feliz porque hoje o assunto é mulheres, sem excluir os homens, mas acredito que vai ser bem legal. Vocês vão conhecer muitas histórias e muitos desafios por aqui. Ela que nada mais é advogada, corredora, triatleta, criadora de conteúdo digital, mãe de pet, empresária, a dona do maior e mais cativante sorriso desse Brasil, o nosso foguetinho, Paola Carride. Gente, oi pessoal de casa, essa é a Paola Carride, pra quem não me conhece, foguetinho. Tô muito feliz de estar aqui, é um enorme prazer, né, de ser convidada para mais um episódio do canal aqui de vocês. E também estou um pouco nervosa, apesar de a gente ser amigas, né, ter intimidade. Mas acredito que quando a gente é convidado para falar, nem que seja sobre a nossa história, é de certa forma para passar uma mensagem positiva para as pessoas. Então eu espero que eu possa fazer isso junto com vocês, com uma pessoa que me inspira todos os dias, né? Ela já sabe bem disso. E vice-versa, né? A gente sempre troca essas mensagens. Sim. Muito bom estar com você aqui. A gente está muito feliz que você aceitou o nosso convite e... Atenção, pessoal, ela acordou às 3 da manhã para estar aqui hoje. Pegou um voo super cedo, chegou em Belo Horizonte às 7, baixou lá em casa, demorou pra caramba. Fizemos um treino de natação. Ela me botou para nadar já, mal pude descansar. Não deixei a pessoa nem descansar. E já estamos aqui prontas para fazer esse lindo episódio para vocês. Bom, eu vou começar meio que fora de ordem, tá? Porque eu acho que vai ser bem legal. E aí eu quero saber o seguinte: por quanto tempo você advogou? Eu sou formada em Direito há mais de 10 anos, acho que 12, 13 anos. Durante a faculdade, eu sempre quis fazer concurso público para magistratura. Inicialmente, eu queria advogar, porque meu pai era advogado, eu me inspirava muito nele. Mas durante a faculdade, eu percebi que eu queria trabalhar com a magistratura. Apesar disso, trabalhei em alguns escritórios de advocacia, mas o que eu mais fiz foi trabalhar no Ministério Público como assessora jurídica. Eu fiquei lá enquanto estagiária de pós e assessora há quase 10 anos da minha vida. E trabalhava na área de infância e juventude, direito de família. Então, quem hoje me conhece no Instagram como corredora nem imagina isso, né? Mas, basicamente, foi mais de uma década da minha vida dedicada ao direito. Quando eu entrei na faculdade, não imaginava que eu pudesse fazer uma transição de carreira, muito menos para o digital. Acho que naquela época a gente nem cogitava essa possibilidade, né? Tudo foi transformado depois. Mas foi um passo assim muito grande na minha vida e que, apesar das dificuldades no começo, hoje eu dou graças a Deus por ter tido essa coragem e hoje ter um trabalho com uma liberdade que é muito mais a ver com a minha personalidade. Eu te olho, eu não consigo te ver uma advogada. Não tem jeito. Sabe que eu consigo? Eu não consigo me ver hoje advogando, mas eu consigo me ver sendo juíza. Porque eu acho que eu me daria muito bem no trabalho, mas talvez não no formato que a gente conhece, de fazer audiência dentro de um fórum, de passar ali o dia todo. Eu não consigo me imaginar dessa forma. Quando eu trabalhava no Ministério Público, eu batia ponto de 8 horas, enfim, então passava o dia todo lá, né, e tinha que administrar todas as outras rotinas, especialmente no final, quando eu já tinha começado com o Instagram. Então era uma correria assim absurda. E se eu tivesse que voltar hoje em dia para um trabalho mais padrão, acho que seria muito sofrido por esse cerceamento de liberdade de agenda. Principalmente a questão de cumprir esses horários, Sim. né? E que muitas vezes você fica um tempão lá, mas Sim. não é tão bem trabalhado quanto você poderia. Exatamente, né? As horas, acho que elas não implicam em dizer que você está sendo produtivo. Exatamente. Na verdade, talvez você mudar, as pessoas são diferentes.
eu sempre fui uma pessoa muito rápida. A gente recebia os processos, tinha que fazer parecer, e o volume que a gente trabalhava lá era muito grande, né? Demanda de família tem muito. Ação de alimentos, de guarda, enfim. Então, a gente recebia muita carga. E eu sempre terminava muito rápido os meus processos. E as pessoas falavam, nossa, mas você já terminou a tua carga? Então, eu tinha essa facilidade, talvez, né? Ser um pouco mais objetiva na escrita, enfim. Mas são qualidades e características das pessoas, né? E, infelizmente, a gente não vive esse respeito dentro de um trabalho. E a gente, enquanto criador de conteúdo digital, a gente ainda vê muito julgamento das pessoas que acreditam que trabalhar é só você ficar dentro de uma empresa. Sim. E eu até me arrisco a dizer que muitas dessas pessoas que julgam e têm um trabalho padrão não trabalham tanto quanto a gente que tem liberdade. Com certeza. Então é uma mudança de paradigma, né? E eu ia até... esse já é o próximo tema. Como que foi essa decisão de você mudar? Porque você vem de uma profissão totalmente valorizadérrima, né? Porque... o que você quer ser quando crescer? Advogada ou médica, né? Sim. Pra ir pro digital, que é uma profissão que, teoricamente, há pouquíssimo tempo atrás não existia. E há pouquíssimo tempo atrás, até hoje, ainda tem um pouco assim, a blogueirinha, né? Pouco não, né? Muito! Mas, enfim, eu acredito que também a gente já está se libertando isso mentalmente, né? Mas como que foi essa decisão e quando que foi? Eu já acompanho você, né? Desde a época que você ainda era advogada. Sim. E eu lembro super da loucura da rotina. Sim. Não que tenha mudado muito, né? Mas, enfim, conta pra gente. Então, eu comecei a trabalhar com isso. Na verdade, não era trabalhar, porque na minha visão, eu nem sabia como monetizava com o Instagram, sendo bem honesta. A minha ideia era, da mesma forma que algumas pessoas me inspiravam, poder ajudar alguém de alguma forma. Então, eu comecei assim. E eu não seguia muitas pessoas na época, porque eu não acompanhava, eu não entendia muito bem a dinâmica do digital. Só que eu não acompanhava ninguém na corrida. Então eu falava, bom, essas meninas, por exemplo, me ajudam com dicas de alimentação, enfim, mas eu não conheço ninguém de corrida. Então vou falar daquilo que eu mais gosto de fazer, que é correr, além de receitinhas, enfim, divulgar um pouco da minha vida. E daí, bem no comecinho, me indicaram o perfil da Val, da Valéria Mello. Comecei a acompanhar ela, logo a gente se falou, ela começou a me seguir também. Eu falei, nossa, que legal, ela me segue, não sei o quê. E aí foi de uma forma assim muito despretensiosa. E aí se passaram alguns meses, eu já fazia, sei lá, me reunia com o professor para fazer algum evento pequeno, academia de bike, fazia lá o meu evento. Ia criando essas coisas pequenas e tinha uma monetização, né, muito pequena na época. Mas eu fui fazer uma consultoria financeira e ele me perguntou, quais são os seus gastos mensais? Quais são as suas entradas mensais? E aí eu fui pontuando, no Ministério Público ganhei X, com esse evento ganhei X. Ele, isso é recorrente? Eu falei, não, foi só nesse mês. E eu comecei a acompanhar e ver que, por mais que não fosse nada expressivo, era algo que existia. Eu falava, opa, se existe, né, apesar de não ser muito fixo como é no Ministério Público, há uma possibilidade de trabalhar com isso. E eu comentei com os meus pais na época, eu falei, o que vocês acham se eu saísse do Ministério Público pra trabalhar com o Instagram? Você tá maluca? Imagina, todo mundo queria ter teu trabalho, você quer sair pra trabalhar com o Instagram. Eu, devo estar louca mesmo, né? E beleza, os anos se passaram, não sei precisar quanto tempo foi, talvez 2, 3 anos, né? Mas eu comecei a vislumbrar essa possibilidade e a partir daí amadurecer a possibilidade de realmente sair de lá. Então eu tinha uma segurança financeira, né? Sempre, desde que eu estagiava, eu conseguia guardar um pouco de dinheiro. Então eu sabia que eu tinha um gap ali para me manter, caso eu precisasse nada desse certo. Mas o que eu realmente precisei amadurecer foi o meu psicológico. Foi essa questão do que meus pais vão pensar de mim, o que o meu público vai pensar de mim, porque eles gostam desse fato de eu mostrar que eu bato ponto, que eu acordo cedo e que eles podem fazer isso, já que a maior parte das pessoas tem um trabalho fixo. Sim. Quando eu sair dali, eu vou me validar enquanto uma blogueira, porque todo mundo me julga. Então, isso para mim era muito duro, muito difícil. E também, se eu ia participar de alguma palestra para falar, eu sempre me apresentava como eu sou assessora jurídica. Sim. Até que eu comecei a ler livros que me ajudassem nesse caminho e falar, não, você não é a sua personalidade, é a sua função. Exato. Então, de fato, eu sou a Paola, vou continuar sendo a Paola, só que exercendo outra função não mais jurídica. Sim. Então, quando eu tomei a decisão
Eu lembro que o meu chefe, na época, ele já me conhecia, sabia, apesar de ser mais velho, ele sabia que eu já trabalhava com o Instagram e sempre me apoiou. Que legal. Inclusive, na época, por ser um órgão público, eu recebia denúncia de pessoas falando que eu não trabalhava. Olha só. Como é que ela pode treinar? E eu na hora do almoço, e é de manhã. E eu não mostrava enquanto eu estava no Ministério Público, é óbvio, porque eu estava no meu trabalho, era um órgão público, e não me cabia ficar mostrando ali. Mostrava as coisas que eram ao redor, secundárias, sim, indo para... E que também faziam, né, sentido eu mostrar para as pessoas. Então, várias vezes recebia denúncia anônima e ele recebia e tinha que reportar. E eu também, e era muito chato. Isso, apesar dele sempre saber que eu estava lá. Inclusive, o ponto era biométrico, não tinha nem como não ser eu que estava, de fato, presencialmente lá. E ele também gostava muito do meu trabalho, sabia da minha capacidade e sempre me apoiou muito. Então, foi muito legal. Até hoje, ele me manda mensagem, pô, eu vi que você foi na maratona de Curitiba, que irado, parabéns. Sempre soube do teu potencial. Então, isso é muito gratificante. E quando eu saí do Ministério Público, deu um mês, veio a pandemia. Putz, grila. Aí foi uma loucura, né? Porque... a gente trabalha muito com evento, de corrida, enfim, com marcas. Então, com marcas parceiras que também se viram num susto ali de, meu Deus, o que vai ser daqui para frente? E pediram para sobrestar pagamento de contrato. E também eventos que simplesmente apaguei no meu calendário. Deixaram então, eu não tinha nada. A gente que é triatleta sabe o quanto a gente gosta de rotina. Apesar da gente mudar ela, a gente gosta de saber o que vai fazer no dia. E eu não sabia mais nada. Então, eu acho que isso, para mim, foi a parte mais difícil, assim, foi não ter rotina. Como que você trabalhou sua parte mental para poder se aceitar nessa nova profissão? Porque não é fácil fazer isso, né? Porque você tinha uma rotina de acordava, batia o ponto e se libertar disso, porque muitas vezes a prisão está muito mais na nossa mente do que o externo, né? Total. E eu lembro que você fez uma publicação no seu Instagram falando, pessoal, eu realmente vou me dedicar agora ao meu sonho. Sim. Vou me arriscar, tô tendo a coragem, e de fato é uma coragem, porque muito. Quantos anos você tinha quando você fez a transição de carreira? Tinha 31. 31 anos, que não é fácil, né? Já com 31 anos, no mundo perfeito, com 31 anos, esperam da mulher estar formada, casada com filho, e você não tinha absolutamente nada disso. Eu tava saindo do meu emprego e aprendendo a pedalar. Exato, com 31 anos, aprendendo a pedalar, mudando de emprego. Como que você fez para conseguir? Porque isso tem que ter uma maturidade mental grande. Tem. Eu acho que a vida com o esporte ensina muita gente, né? Eu acredito que quem pratica esporte desde pequeno já vem com um mindset um pouco diferenciado. A corrida, as pessoas que fazem, né, principalmente longas distâncias, talvez já estejam mais toleráveis à dor. E o próprio Instagram, ele traz essa, digamos, uma força para você enfrentar o julgamento e não ser tão afetado. Não quer dizer que a gente não seja. Eu já tive diversas fases em que eu tive problemas, de fato, de saúde mesmo, porque eu acredito que eu somatizei tanto o meu emocional que não estava bom, que acabou apendicite, vesícula, quebrei o dedinho no pé. Foi uma sequência foram várias, longa, overtraining, foram várias coisas. Mas é um processo total de autoconhecimento mesmo, com seus altos e baixos. Então, tive fases que eu estava na bad, assim, total, e outras fases muito boas. E o lado ruim de trabalhar com o digital, quando você não está com o seu mental muito bom, é que, por exemplo, quem vive com a exposição, eu particularmente não tenho vontade nenhuma de aparecer. Sim. Né? Eu tô sempre pra cima e falando empolgada, sorrindo, né? Uma característica que as pessoas sempre falam do sorriso. Então, se eu tô triste, eu não consigo mentir. Eu sou muito transparente. As pessoas que me conhecem, elas batem o olho em mim e falam, o que aconteceu? Até às vezes seguidor meu fala, você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? Porque você não tá com o brilho no olho que você geralmente tem. Então essa parte é muito difícil, mas você também tem que equilibrar, que acaba sendo o teu trabalho e tua fonte de renda, e muitas vezes você tem que estar presente de alguma forma. Isso equilibra muito bem, né? Porque a gente já até conversou sobre isso hoje, que a gente meio que nasceu no Instagram mais ou menos na mesma época, né? E o Instagram foi mudando, né? Sim. A forma de se expressar. Claro que cada pessoa tem o seu formato, mas a gente falou sobre isso, que nós mesmos já colocamos algumas coisas na nossa mente de tem que postar todo dia, tem que... Enfim, algumas prisões mentais. Exatamente. E nos libertamos, né? E é muito bacana ver isso, porque
esse fim de semana mesmo, a Paola tava meio doentinha, né? Não postou nada. Sim. E tá tudo bem, né? É um ser humano. Sim. E eu acho que todo mundo compreende isso. E quanto mais a gente falar, melhor vai ser. Pois é. Uma coisa interessante de quem trabalha com a rede social é que não existe sábado, domingo, feriado. Muito pelo contrário. Não. É engraçado, porque a gente é julgado por supostamente não trabalhar. Isso. Mas muitas das vezes a gente tá trabalhando à noite ou de madrugada, porque nossa rotina começa de madrugada. E às vezes você começa a produzir de madrugada. E a pessoa que está apontando o dedo para você, que horas que ela acorda? 7, 8, 9 horas, dependendo do caso. E no sábado e no domingo, ela não está trabalhando. E muitas vezes ela está julgando você por um comentário no Instagram, quando ela deveria estar trabalhando. Eu não tenho tempo de entrar no Instagram de uma pessoa que não me interessa o conteúdo para fazer um comentário que não vai agregar em nada. Sim. Então aí você pondera, né? Qual que é a prioridade ali na vida daquela pessoa? Fica o questionamento. E também a gente aprendeu a lidar com isso, Sim. né? Porque acho que a própria experiência do Instagram deu Sim. isso, porque você mesmo já falou que algumas vezes até já somatizou isso. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Às vezes excesso de treino, coisas acontecendo na vida pessoal, que tanto eu vejo que você não coloca tanto também, né? A gente não vê muito sobre a sua família. É bem suave, assim, são coisas bem tranquilas, que eu acho que não precisa também. Porque muitas vezes a gente tem que respeitar que as pessoas não trabalham com isso e nem sempre elas querem aparecer. Às vezes está no momento de família, é legal compartilhar, mas quem disse que a minha mãe ou meu pai querem aparecer naquele momento? Exatamente. Que meu namorado quer aparecer? Então é legal trazer isso para as pessoas se identificarem, porque elas gostam de ver esses momentos. Acho que todo mundo gosta um pouco, se sente próximo da pessoa que a gente gosta e admira. Mas também tem esse outro lado da pessoa que está sendo exposta sem não ter nada a ver com o negócio. Você sabe que hoje em dia eu preocupo muito mais com isso quando eu vou fazer uma publicação, assim, eu reparo se eu estou num ambiente que tem muitas pessoas, Sim. né? Porque às vezes a pessoa não quer aparecer. Exatamente. Beleza, né? A gente tem que respeitar o do outro. E às vezes, eu sofri muito com o Rodrigo no início. Você lembra? Ele não aparecia de jeito nenhum. Sim, eu chorava de rir, cara, maravilhoso. E hoje em dia ele é mais blogueiro que a gente, né? Vai dar problema. Bom, tem dado tão certo, mas tão certo a sua nova profissão como criadora de conteúdo, que hoje a Paola tem 380 mil seguidores no Instagram, tem canal no YouTube com muitos views. Ela tem Reels no Instagram com mais de 1 milhão de visualizações e sempre compartilhando muito da vida dela. É tudo muito real, de verdade. Sim. Eu conheço, eu posso falar. Ela é daquele jeito e tem aquela energia irritante às 4 horas da manhã. Irritante. Se você estiver de mau humor, cara, não abre. Não abre. Mas se você tiver de bom humor, acho que vale a pena. Ou então, se você conseguir mudar o seu humor com o humor dela, legal. Tem gente que fala, cara, eu não ia treinar, mas eu vi teus stories Exato. e me. Mas assim, não é todos os dias, né, que a gente acorda animado. Quando eu não acordo, eu não vou postar. Então, por isso que as pessoas acham que eu tô sempre animada. Eu acho que a maioria das vezes. É porque eu acho que a animação, ela tá muito ligada com a felicidade, né? Você tá feliz fazendo o que você faz. Então, desculpa, é irritante, né? Uma pessoa feliz. Isso né? Tem gente que quando tá triste é fácil a felicidade dos outros nos afetar, né? Isso exatamente. Agora, tem uma coisa que eu acho muito curiosa, porque, gente, a Paola, ela aprendeu a pedalar com 31 anos. Eu fiquei me perguntando, o que você fez na sua infância? Onde que você tava? Pois é, uma boa pergunta. Cadê seu pai? Então, foi culpa dele. Eu e a minha irmã não sabemos andar de bicicleta e a gente descobriu a razão. Meu pai, ele sempre foi muito protetor. E aí ele tentou ensinar a gente a pedalar na grama. Ah, meu Deus. Só que uma criança não tem força pra pedalar na grama. E a gente descobriu isso depois de anos. E aí foi indo, né? Passou o tempo, a gente não aprendeu, o tempo passou, enfim. Eu cheguei a ter uma bicicleta, sei lá, com uns 14 anos. Eu lembro de sair dar uma volta na praia, assim, cair, me estatelei na frente de todo mundo. Não, péssimo, e aí, ainda mais na acho cidade. que roubaram, furtaram minha bike e ficou por isso mesmo. Aí os anos passaram e quando eu tinha 31... foi acho que o meu aniversário de 31. Eu tava na Tailândia com uma prima minha e recebi um direct me chamando pra participar. Na época eu já tinha um Instagram, né? E me chamando pra participar de um desafio em 60 dias me preparar pra uma prova de triatlon. Um sprint, enfim. Aí eu falei, caraca, Thaís, é agora que eu vou aprender a andar de bicicleta. Porque sempre eu ficava,
Quando acontecer isso, eu aprendo. Quando eu sair do Ministério Público, eu vou ter mais tempo. E vai, né? A vida vai acontecendo e você não aprende coisa nenhuma. Falei, tá, eu vou nesse negócio. E foi aí, aceitei participar do desafio. E foi aí que eu aprendi a pedalar. Muito legal. E na infância, eu quero saber de onde que você é, na verdade. Que você mudou muito, assim, né? Eu sou de Curitiba, nasci lá. Na verdade, morei a minha vida toda. Só durante a pandemia, os meus pais, eles têm um apartamento em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E lá, de fato, era mais gostoso estar próximo do mar, enfim, já que a gente não podia sair em lugares fechados. Aqui tudo estava fechado, em Curitiba tudo estava fechado. Então eu acabei ficando um tempo lá. E depois morei uns 6 meses na Praia Brava, em Itajaí, que é do lado. É basicamente Sim. atravessar ali o morro. E depois voltei para Curitiba, foi em 2021, salvo engano. Achei que eu não fosse me readaptar, porque eu adoro morar na praia. Mas, na verdade, foi fácil, porque tinha minha família, meus amigos, minha assessoria. Então, acabou que a rotina em Curitiba... As raízes estão eu lá, acabo né? gostando, então não foi problemático esse retorno, como eu imaginava. Aí eu conheci Itajaí, é muito legal lá. É muito legal. Deve fazer muito frio, né, na época de inverno. Não tanto, Curitiba acho que faz mais frio mesmo. Não, Curitiba... Meu Deus, eu acho que deve ser o lugar mais frio do Brasil, não é possível. Porto Alegre. Porto Alegre é pior, né? Acho que Porto Alegre. E você tá querendo que eu faça a maratona de Porto Alegre? Pois é. Mas amiga, muito amiga. Você vai ver, minha melhor maratona foi no frio. O Loyola também mandou bem no frio. Mas ele gosta de frio. Na sua infância você jogou vôlei, fez ginástica olímpica e dança. Dança também. Fiz balé quando eu era pequena, sapateado. Depois já... adulta, né, com 18, 19, eu entrei para um grupo de hip hop. Que legal! Adorava, só que acabou ficando meio difícil na minha rotina, porque era sábado a tarde toda. E naquela época eu gostava de sair, né, gente? Né? Juventude, a gente tem fase pra tudo. Hoje em dia a gente acorda às 4 da manhã, naquela época a gente ia mal e dormir. Exatamente. Então não tava casando mais, né? Eu saía sexta-feira, chegava tarde, acordava moída no sábado, meio-dia e tinha que treinar hip hop. Então era muito legal, mas não durou mais. Tá vendo? Né? Eu sabia que você gostava de hip hop. Eu fico escutando esses pagodes aí, não dá pra entender. A Larissa adora pagode. Aqui, essa história da dança de hip hop eu adorei, não sabia. Eu gostava bastante. Depois vamos fazer uma dancinha de hip hop juntas. Vamos. Era meu sonho quando... Não, olha, eu tinha o sonho de fazer ginástica olímpica. Minha mãe não deixou eu fazer. Na verdade, não deixou assim, porque ela não tinha condição de pagar. Então, não tinha jeito de fazer. Mas eu fiz baliza quando eu era mais nova. E eu sonhava em um dia fazer alguma coisa parecida com ginástica olímpica. E hip hop eu sempre achei o máximo. É legal. Sempre quis fazer também. E a minha enteada mais nova, quando tava morando com a gente, ela... queria muito que a gente colocasse ela na dança de hip hop. Eu acho que é uma coisa... Não sei, eu acho que a gente... Tá no teu sangue, a na gente tua vibe. Curte, né? Essa história. E é legal. A dança é uma modalidade assim que desperta muitas coisas, principalmente para a mulher, né? Depois eu soube que essa parte do quadril tem muito a ver com feminilidade. Eu, historicamente, né, me bloqueei muito com relação a isso. Acho que sempre estive muito em volta de homens. Os meus amigos me chamavam de piazinho. Então eu já tive vários problemas, né, com relação ao feminino. Sim. E a gente tem essa questão de não querer, eu preciso ser forte, preciso ser assim. Quando, na verdade, a gente pode ser forte ao mesmo tempo que a gente pode abraçar a nossa feminilidade. Então, a dança, ela traz um pouco disso, né? Acho muito interessante para as mulheres, principalmente. Sim. E é difícil a gente encontrar esse meio termo, né? Eu também me sinto assim como você. Sempre fui meio homenzinho, assim, mas sempre fui muito vaidosa ao mesmo tempo. E engraçado, porque para uns me achavam homenzinho, para outros me achavam vaidosa demais. Sim. E aí a gente fica sem saber o que a gente é. Mas a gente não precisa se rotular, né? A gente pode ser os dois. Não precisa. Exatamente. Até a questão da minha alimentação, né? Que eu compartilho bastante no Instagram. Eu sempre comi de tudo desde criança. E aí eu tirei a carne vermelha, enfim, não tinha vontade, não me fazia bem. Depois eu fui tirando o frango, o ovo também era algo que eu consumia todos os dias. Então hoje na minha casa a minha alimentação é plant-based. Eu não compro nada de origem animal. E eventualmente como... mais barato, hein, gente? A minha alimentação é bem acessível e muito rápida de fazer. Quando eu saio num restaurante, gosto de comer um peixe. Peixe ainda é uma coisa que eu gosto pelo sabor, enfim. Mas as outras coisas eu não tenho vontade. E das pessoas, você é vegana? Você é vegetariana? Você é aquilo? E se eu posto um prato de peixe? Ué, mas você não era vegana? Falo, eu nunca disse que eu sou vegano. O que eu disse é que na minha casa, a minha alimentação, a base é plant-based. É isso.
E não É o que precisa de se funciona pra rotular. mim. Não, a galera ela quer muito rotular. Você faz Sim. isso, é sempre isso. E acho que é por isso que a gente é tão julgado por conta do nosso trabalho. Porque as pessoas, elas querem colocar você dentro de uma caixa e você não pode sair dali. E hoje, acho que o lado bom, se pode dizer assim, da pandemia é trazer essa disruptura do trabalho, porque as pessoas precisaram se reinventar. Até mesmo quem já tinha uma carreira de anos e anos, elas tiveram que sair daquela zona, né, de conforto. Tiveram que dar um jeito de repaginar a vida. E a gente pode, às vezes, fazer isso por escolha. E muitas pessoas que julgam é porque elas não estão felizes onde elas estão, mas elas não têm coragem de dar um passo diferente que você teve. Então é muito fácil você apontar o dedo e falar, ai, ela é só uma blogueira. Esses dias até um amigo meu comentou, no aniversário de criança, fiz a maratona de Curitiba, né? Comentei até com você, tinha feito um Ironman 3 semanas antes, não ia fazer a maratona, quis fazer porque já fazia anos que eu não fazia Curitiba. Cara, eu só queria correr. Se eu fizesse pra 3 horas e 15, 3 horas e 30, 4 horas, pra mim tanto fazia, eu só não queria sofrer muito, porque a gente sabe que você sai explodindo uma maratona, se você quebra, cara, é doído. É doído. Mas tinha um cara que eu tava correndo muito parelho ali no começo, e depois ele ficou um pouco na frente, eu falei, cara, vou segurar aqui meu ritmo, que eu sei onde tá o meu confortável aqui. E fiz uma maratona muito bem, foi uma maratona que eu não me lembro de sofrer. Pô, fiz pra 3:13 numa altimetria de Curitiba, voltando de um Ironman, tá mais do que bom. Você tá louco. E eu passei esse cara no final da maratona. 3 horas e 13 é qual pace? Acho que 4:34, se não me engano. 4:34 é uma velocidade bem boa. É, bom. E aí eu lembro que ele comentou com meu amigo, falou assim, pá, a blogueira me passou no final. Cara, não vem desvalorizar. Você não fala assim, a médica me passou, a advogada me passou. Não, é a blogueira. Ah, tá, agora porque eu sou criadora de conteúdo, porque eu trabalho com o digital, eu não posso ter uma performance boa no esporte. De onde que eu queria entender? Por que associaram? Quem inventou essa associação de que a pessoa que cria conteúdo digital não pode performar? É uma coisa muito louca. Porque se você performa bem, você tá dopado. Se você performa mal, sabia? Blogueira. E aí você tem que ter a performance de um elite. Cara, as pessoas perderam a noção. Tipo, decida o que a gente precisa fazer pra vocês pararem de criticar. Decida o que você quer que eu seja. É mais ou menos isso. Então, por isso que, como você comentou, né? O nosso mental tá ali à prova o tempo todo e a gente tem que ser forte. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, bem pessoal agora. Nem tava aqui no script, mas me ocorreu. Quando você era advogada, quando você só advogava, você falava assim, a pessoa te perguntava, qual é a sua profissão? Aí você falava assim, aqui em Belo Horizonte a gente fala assim, você mexe com o quê? Né? Em Curitiba você pergunta qual profissão, né? Você trabalha com o quê? Aí você falava, eu sou advogada. E as pessoas, bacana. Sim, conheço. Conheço. Aí hoje em dia vão te perguntar, você faz o quê? Aí você fala, sou criadora de conteúdo digital. E as pessoas falam, você só faz isso? Não, se você ganha dinheiro com isso? Por exemplo, preencher um formulário, profissão. Cara, coloca autônomo ou empresário. Porque se você coloca criador de conteúdo digital, a pessoa vai te olhar. Hã? É que não existe, né? Muitas das vezes não tem. Eu sempre procuro, assim, ver essa... porque eu tenho um pouco de dificuldade de me nomear hoje. Sim. Eu não sei qual é a minha profissão, porque me formei como professora, lecionei durante muito tempo, me sinto super boa vendedora, porque eu tenho muita experiência nisso. Sim. Mas o que eu faço da minha vida? Às vezes a pessoa me pergunta, sou herdeira. Dá vontade, dá né? Vontade, de né? De falar. Mas daí vai sabia. Olha lá. Daí vão resgatar um comentário que você fez lá 2 anos. Tá aqui, ela falou que é herdeira. Tá vendo? Ela é difícil. Nasceu com na sombra. Mas na internet, quando eu vejo que porque assim, a gente tem que entender que muitas pessoas não sabem que isso existe. Sim. Elas acham que você tá ali, né, o tempo inteiro porque você acha meramente bonito. Não, gente, é um trabalho, né, envolve remuneração por trás, enfim. Demanda tempo, energia, principalmente para quem faz só isso. Vamos respeitar. Só isso, entre aspas. E quando eu vejo que a pessoa tá perguntando de uma forma agressiva, eu já respondo, desculpa, mas o desconhecimento é teu. Se nessas alturas do campeonato você não sabe que existem pessoas que fazem uso do digital enquanto ferramenta de trabalho, o problema não tá comigo. Exatamente. Então... nessa pessoa precisa de abrir a mente, da pessoa estudar um pouco mais. É tão ultrapassado, eu acho, ter esse tipo de pensamento ou usar o termo blogueirinha como pejorativo,
Porque a pessoa não está se colocando no lugar do outro, né? Eu lembro quando eu era só professora, que eu nunca me senti só professora, porque eu já me senti uma empresária ali, porque eu mega me vendia nesse momento. Eu falava assim, você mexe com o quê? Eu falo, sou professora. Ah, mas você só, além de dar aula, você faz outra coisa? Então eu não tinha profissão naquela hora, não tenho profissão agora, eu nunca vou ter uma profissão, entendeu? Acho que eu nasci para não ter profissão. Bom, então vamos voltar aqui. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o seu medo da bike. Que eu acho que hoje, eu nunca tive medo da bike, mas a minha relação com a bicicleta começou muito nova. Sim. E o seu começou mais velha. E eu acredito que seja muito por isso. E hoje, no triatlon, eu vejo que a maioria das mulheres tem muito medo da parte da bike. E é muito legal você compartilhar muito sobre isso. E toda vez que você posta, eu falo assim, meu Deus do céu, como que ela teve coragem de fazer um Ironman assim, sabe? Só recapitulando, gente. A Paola fez 2 Ironmans este ano. Ela já fez 2 Ironmans. É louca mesmo. Nós vamos chegar lá nessas performances. Maratona, eu nem sei quantas você já fez esse ano. Foram 3 e mais as 2 do Ironman, 5. 5 maratonas no total. Eu contei errado. Mas, enfim. Então, o desgaste é muito grande. E vamos falar sobre essa história da bike no intuito de repente, ter alguma mulher que possa escutar. Porque é um pouco desconhecido para a mulher, né? O lance da velocidade, da performance ali. Parece que nós não fomos programadas para isso. Sim. Mas podemos ser. Eu acho que é difícil você aprender enquanto adulto, porque a gente já vem com uma carga de medo que enquanto criança a gente não tem. Criança é muito mais destemida. Se cair, caiu, levanta, dá uma choradinha, mas já esqueceu que caiu e bola pra frente. De novo. A gente não. Eu, pelo menos, né, digo por mim, falo, meu Deus, eu vou cair, socorro, vou me arrebentar. Não é necessariamente assim, né? Eu ainda tenho muito medo, né? Apesar de já ter feito provas longas de bike, eu tenho medo. E vira e mexe, eu não consigo dar uma volta no velódromo lá de Curitiba. Até comentei com a Larissa hoje, que tem 300 metros. Então, é uma desconstrução periódica, assim, que eu preciso fazer. Eu falo, não, eu já consegui fazer uma coisa muito mais difícil do que isso. Bora lá, vamos continuar de novo, que logo mais o medo vai passar. E o triatlon, especialmente, ele é um ambiente muito masculino, né? Sim. E acredito que no Brasil, talvez, tenha muito essa questão da performance, quem tem a melhor bike, o melhor capacete, tô aero, não tô aero. Quando as pessoas se assustam com isso. Porque isso não é o ambiente ou o linguajar de quem vai começar. Principalmente quando se está diante de 3 esportes. A dinâmica do triatlon é muito difícil. A prova é muito diferente do que você numa prova de corrida ou numa prova de ciclismo. Cara, envolve 3 modalidades. Até mesmo a transição ali faz parte do jogo, como você se sente. Então, é uma coisa que já afasta muito as pessoas. E por ser masculino e as pessoas terem, né, sei lá, um pouco mais de nariz empinado, assim, né? Eu acho, gente. Não, mas não preciso pedir desculpa, não. É verdade mesmo. O atleta é bem diferente do corredor. Bem assim. diferente. Então, isso assusta, de fato. E a questão, eu acredito também do julgamento das pessoas existe, porque eu já passei por isso. Eu fiz o Ironman em maio de road. E aqui no Brasil a gente sabe que são pouquíssimas as pessoas que fazem de road, mas eu não tinha uma TT, eu não sei, ainda não sei clipar aqui, a Larissa sabe, é uma coisa que eu quero aprender. A gente vai trabalhar isso. Não, vou trabalhar, mas enfim, eu não me sentia confortável. Graças a Deus eu fui com road, porque ventou demais. Eu lembro que quando eu cheguei a fazer a massagem depois da prova, eles me perguntaram onde está com mais dor. Eu falei, no braço. Eu nunca fiz tanta força na minha vida, eu nunca passei tanto medo na minha vida. Amiga, se você for pro mountain bike, você vai arrasar, porque... Talvez. Então, eu lembro de estar na fila do check-in e 2 caras do meu lado, eles olharem e falarem, coitada, tá de road. Tipo, a escolha foi minha. E não foi assim do tipo, cara, ela vai sofrer meio que... De fato, é um sofrimento pra quem sabe clipar e de road, sabe que o sofrimento é muito maior. Você vai ficar no maior tempo de exposição. Você vai ter que fazer muito mais força pra enfrentar o vento. Mas foi um comentário do tipo, desmerecendo, assim. Sim, claro. E eu vejo que uma pessoa que talvez seja... Porque a gente, de certa forma, já tá meio calejado com o julgamento. Uma pessoa que não tá acostumada com isso, a primeira vez que isso acontecer, ela vai falar, cara, eu não quero mais. Com certeza. Tô fora dessa, eu não preciso disso. Tchau. Então, o meu recado para as mulheres é, claro, procure pessoas que possam te auxiliar, alguém que tenha paciência na hora de te ensinar.
Eu comecei a pedalar no MySpeed porque eu ia fazer o triatlon de speed, mas se não, comece com uma mountain bike, vare tênis, né? Gente, tenha calma no processo e respeite o teu processo. Exatamente. Hoje, inclusive pelo digital mesmo, a gente tem acesso muito fácil ao treino das pessoas. Cara, tá lá no Strava o que a Larissa treina. Tá lá no Instagram dela o que ela treina. E quem começa a ver, uma foto de troféu. Mas eu quero ganhar troféu. Faz quanto tempo você corre? 3 meses. Fala... Então, vamos conversar. É assim, não é todo mundo que ganha um troféu. Não fique triste por isso. É normal você não evoluir tanto em 3 meses. Demanda anos e anos de dedicação. E não é uma ascensão, são altos e baixos. Altos e baixos. E você vai ter que entender que quando você está no baixo, você vai precisar de muita motivação, força de vontade e disciplina para subir de novo. E muitas pessoas não estão dispostas a traçar esse caminho, né? Elas desistem no primeiro momento. Elas acham lindo os outros fazendo, acham que elas querem fazer, mas na verdade elas não querem. E daí esse processo de aprendizado realmente não se sustenta. E eu voltando nisso daí, eu já vi muitas pessoas, amigas até próximas. Nossa, mas fulana vai fazer um Ironman? Mas, não, se ela consegue, eu também consigo. Sim. E aí eu falo, sim, se ela consegue, você também consegue. Se eu consigo, você consegue, todo mundo consegue. Eu sou um belíssimo exemplo de que se eu que aprendi a pedalar com 31 anos, se ainda choro pra pedalar, e eu não estou exagerando, é real, eu choro, eu caio em retorno em prova do Ironman, mas eu levanto e continuo. É isso, gente. Daí é claro, você não vai comparar minha performance com um atleta de elite. Não! Isso é diferente não disso. É comparável, são coisas diferentes, é isso que as pessoas precisam entender. E, por exemplo, pode ser que, comecei no triatlon com 31, comecei um pouco mais velha do que muitas pessoas, e fazer um Ironman demanda uma dedicação muito grande. E eu pensava, cara, eu quero fazer esse ano, porque eu não sei. Eu quero ser mãe. Vai que vem uma outra pandemia. Vai que vem uma pandemia, vai que eu engravido. E aí? Vai mudar a minha prioridade. Eu não sei se algum dia eu vou ter essa disponibilidade de tempo que eu tenho hoje para treinar. Então eu fui lá e fiz. Talvez precisasse de mais maturidade, com certeza, principalmente na bike. Seria mais confortável para mim? Seria mais confortável. Mas a gente já fez tanta coisa desconfortável. O Ironman é só mais uma delas. Só mais uma coisa. Então eu fiz, não me arrependo de forma nenhuma, tanto é que me inscrevi no segundo em outubro. Na verdade, fui mais para acompanhar o Luiz, que é meu namorado, que estava inscrito na prova. Falei, vou viajar, tenho uma experiência de um Ironman internacional, não sabe Deus se eu terei essa vivência novamente. E fui, né? Aconteceram diversas coisas, né, erradas durante o ciclo, não foi como eu imaginava. Foi uma prova que, honestamente, eu não externalizava isso para as pessoas, mas na minha cabeça as chances eram muito grandes de eu não terminar a prova. Mas eu terminei. Então, mais um aprendizado pra mim de que, cara, dá pra fazer. Que você pode tudo. Né? E que não pode não ser nas condições ideais, mas era o melhor que eu podia fazer naquele momento e na forma como eu estava preparada para aquela prova. Eu lembro que, de repente, eu recebi uma mensagem assim no meu celular. Amiga, eu vou fazer outro Ironman. Me inscrevi em outro Ironman. Oi? Eu achei que você nunca mais ia querer fazer depois da experiência do Ironman Brasil. Gente, é muito louco. O Ironman, ele é a pior coisa que eu já fiz na minha vida. É pior do que droga. E é a coisa que você esquece mais rápido como ela é horrível. Exatamente. Parece que surreal. Você passa naquele poste, parece que é mágico, né? Cara, é meio que momentâneo, gente. No dia seguinte, você tá zero, assim, né? Psicologicamente falando. Isso. Não, eu quero fazer de novo. Quero fazer de novo. Mas durante, é um desespero, pra mim, pelo menos, é um desespero do começo ao fim. Na transição 2, né? Quando você sai da bike pra corrida, cara, você fala, como é que eu vou correr uma maratona agora? Eu já tô no chão. Como é que as pessoas fazem isso? Os dois, eu pensei, eu lembro desse momento, de olhar pro meu tênis assim... Não é possível, como é que eu vou correr agora? Não vai dar. E dá. Dá. É sofrido pra caramba, mas é muito gratificante. Uhum. E eu quero, antes que eu perca isso, você falou muito sobre ter feito seu primeiro Ironman de road. Uhum. Cara, foi muito massa, porque como você tem tantos seguidores assim no Instagram, e é tão legal isso, porque encoraja outras pessoas a também fazerem, porque para muitas pessoas é um sonho fazer um Ironman. Sim. Né? E por que não fazer de road? Outra, não é obrigatório fazer de road, nem é obrigatório fazer de TT, e é só você realmente ler ali a regra da prova, e muitas provas até são liberadas fazer de mountain bike. Você acredita que, além desses caras na fila, durante a prova do
Ironman, gente, quem não acompanhou, em Floripa ventou, assim, absurdamente. Absurdo. Choveu Esse ano muito. foi terrível. Pra mim não é nem... Eu que já tenho medo, né? Não é nem o medo da chuva ou de escorregar. O vento. O vento me apavora. Tanto que até hoje eu escuto o vento, ele já me bloqueia, assim. Então eu já tava ali, né? Cara, com muito medo. Passou um cara do meu lado e falou... Não pode essa bike. Você acredita nisso? Você tá brincando? Não, te juro por Deus. Você respondeu? Eu fiquei meio incrédula na hora. Eu falei, eu já tô ferrada. Estamos todos nós ferrados aqui nesse momento. Eu tava rezando só pra não cair da bike. E o cara ainda me solta uma dessa. Pô, meu amigo, vai fazer sua prova, que eu faço a minha. Provavelmente você deve ter passado ele no quilômetro 35 da maratona. Provável, porque eu passo várias pessoas no Ironman mesmo com a minha road. Com certeza. E aí eu queria deixar... A gente falou sobre isso, questão da performance aqui no Brasil. O atleta amador no Brasil, ele se comporta de uma forma muito diferente do atleta amador de outros países. Muito. Especialmente nos Estados Unidos, né? Muito. Eu fiz o Ironman do Texas esse ano e eu vi cada bike lá, assim, eu vi muito mais bikes não naves. Exatamente. Muita road. Exatamente. É porque realmente é um lifestyle. Sim. E o atleta amador deveria entender sobre isso, porque o atleta amador, ele ama a dor. Então, é totalmente lifestyle. A sua performance, ela indifere, porque... Sim. Teoricamente, não vai fazer diferença para ninguém. É só para você. Exato. E essa performance é uma consequência de todos os seus atos e momentos felizes ali que você leva. Sim. Aí, o atleta profissional que deve se preocupar com esse lance da performance, que também eu já nem sei se deve se preocupar tanto, mas aí eu acho que entraria em outro nicho. Sim. Mas no Texas, eu vi bicicletas que... Era legal, porque eu tirei foto, sabe? E eu até publiquei, assim, porque... Claro que hoje eu já tenho 9 anos de triatlon, é natural de que eu vá melhorando meus equipamentos. Mas a minha primeira bicicleta foi quando eu já tinha começado no esporte, era uma bicicleta tão ruim. Eu comprei ela... Na verdade, quem comprou foi o Rodrigo. Era... uma Caloi, assim, um mountain bike muito de entrada. Ela custou R$1.000. A gente parcelou de 10 vezes. Eu não consegui dar a volta na Lagoa da Pampulha, que tem 18 quilômetros sentada, porque rachava a minha bunda. Não tinha condição de sentar. Então, assim, é claro que hoje eu já fui evoluindo muito. Já estou realmente num outro nível de equipamentos e de performance. Mas todo mundo tem um começo. Sim. Não, e é legal entender que tem um começo... Tem pessoas que vão se contentar em chegar num nível e tá tudo bem, porque é isso que você falou. Acho que a gente não pode perder o brilho do esporte. Exato. Tem gente que ama sofrer e quer evoluir na performance. Mas do que vale isso se você deixar de gostar daquilo que você faz por escolha? Exatamente. Então as pessoas acabam se perdendo nesse caminho, né? E a gente, de fato, vê muito isso. De, quero um melhor equipamento. Tô começando a correr. A pessoa, ela acha que ela precisa comprar um tênis e placa de carbono, um relógio com GPS... Não precisa, gente. Bilhão de suplementos. Gente, calma, você já deu uma volta na sua quadra correndo? Não, porque eu acho que eu tenho que... Não, você não precisa. O ideal é que você tenha um tênis pra corrida, pra de fato não se machucar. Mas também se não tiver, começa com o que você tem, né? Quando eu comecei quando eu comecei a correr, eu usava o celular preso aqui Exatamente. no braço, corria de fone e detalhe, eu achava que não podia parar pra beber água. Que se parasse pra beber água... Eu já fiz 18 quilômetros, assim, várias vezes na minha vida, quando eu comecei... Eu achava que não podia antes de eu ter assessoria. Não podia, porque se eu podia... Não valia o treino. Não valia. Você acredita? Já fiz, gente, 18 quilômetros, no seco. Eu fiz, teve um longão, minha primeira maratona. Eu era a única mulher da assessoria, isso em 2012. E daí eu fui 10 quilômetros com 2 professores da assessoria e mais 2 meninos que iam fazer. Eles, a gente vai aquecer, você vai com a gente e depois se vira. Aí foi o que aconteceu. Só que eu sou muito perdida. E eles me falaram qual que era o caminho para chegar na casa do pai de um dos professores e que lá teria um pontinho de hidratação. Me perdi. Oh, meu Deus. Só sei que eu fiz 30 quilômetros no sem seco, água. Perdida. Na época eu era acostumada a ouvir música, começou a chover, quase estraguei meu fone. O relógio era emprestado do meu treinador. Meu Deus. E foi assim que eu fiz minha primeira maratona, com um relógio emprestado, com um tênis que, né, sei lá, era um tênis de corrida, mas enfim, não era... É que a gente não tinha tanta informação igual a gente tem hoje, mas né? Mas talvez isso até fosse bom. Exato. Porque talvez o excesso de informação bloqueie muita gente. Exato. Um tênis e placa de carbono, eu corro, sei lá, 12, 14 anos. Tênis e placa de carbono eu tenho há pouco tempo. Eu corria com outros tênis. Isso não quer dizer que eu não
fosse bem. O tênis de placa de carbono, na minha opinião, ele é bom sim para performance, pelo menos para mim ele foi. Mas ele não é para um corredor iniciante. E não é para se treinar todos os dias. Ele é um tênis para quem já sabe usar, para quem já, né, tem um nível de performance ali, cara, uma cereja do bolo. Até porque o tênis com a placa de carbono, ele foi feito para se correr rápido. Exatamente. Se você não corre rápido... É horrível. Vai te lesionar, na verdade. É horrível. Vai te trazer vários problemas. E daí a pessoa quer investir rios de dinheiro num único tênis e quer escolher um tênis de placa de carbono. Não. Você tem que escolher um tênis que seja pau pra toda a obra ali, que você consiga fazer tudo. Mas também, se você tiver muito dinheiro e quiser comprar vários tênis de placa de carbono, cada um faz o seu dinheiro que quiser. Cada um com seus problemas. Mas não é a grande maioria, né, que quer começar. Quando que você começou a correr e quando você descobriu a corrida? Eu comecei a correr quando eu tava na faculdade de Direito. E aí eu fazia uma... É uma louca mesmo, gente. Eu fazia a Unicuritiba. Era a maior torcida nos jogos jurídicos. O que eram jogos jurídicos? Eram basicamente eventos esportivos e festa de noite. E é óbvio que eu ia pra festa, né? Fazia 1000 anos que eu não jogava vôlei, não jogava handebol, enfim. E aí, a minha faculdade, como ela levava muita torcida, acabava muito rápido as vagas do hotel. Você tinha que ficar numa fila gigantesca lá, enfim. Deu, ai, que preguiça, né? Daí uma amiga falou, ai, vamos fazer algum esporte. Mentira! Porque os atletas tinham uma vaga X pra... Mentira! Eu falei, vamos. Daí ela, o que você quer? Eu vou jogar futebol. Daí eu falei, atletismo. Você tá brincando. Juro por Deus. Me inscrevi nos 200 e nos 400. Falei, cara... Eu aguento correr 200 metros eu consigo Quem correr. não consegue, né? Beleza. Se eu não for correr, eu vou caminhando. Então eu falei, vou começar a dar uma treinada, né? Afinal de contas, eu vou fazer atletismo, né? Eu quero ir bem. Aí na praça do lado da casa dos meus pais, tinha uma praça de 400 metros. Daí um amigo meu se empolgou também e falou, vamos começar a correr. Daí a gente ia, sei lá, 6, 7 horas da noite... Acho que todo corredor começa nesse horário, né? Eu amava correr esse horário. Também. Hoje em dia eu tenho um pavor. Tô quase dormindo. É tipo isso. Aí tá, a gente dava uma volta, aí aumentava no dia seguinte pra 2, até que um dia a gente deu 10 voltas. Caramba. Não faço a menor ideia em qual tempo, nem sei se eu marcava. A gente nem marcava. Daí a gente, nossa, 4 quilômetros, meu Deus do céu. Aí beleza, né? Super treinada, fui pros jogos jurídicos. Só que... O atletismo era, não sei, sábado, 6:30 da manhã. E o que teve na sexta? Uma balada. Lógico. É óbvio que eu não ia deixar de ir na festa. Fui na festa, bebi. Gente, eu lembro que eu cheguei no hotel, foi o tempo de trocar de roupa, pegar o ônibus e ir pro ginásio. Falei, você pensou, só 400 metros, eu tô conta até de ressaca, sobrevivo. Beleza, 200 lá, se agachou e tal, já queimei a largada, já. Cara, não é tão elementar essa pose, gente. Sério, é difícil. Muito, dependendo do jeito que tá. É um horror. Aí tá, de novo, deu apito lá. Cara, eu achei que eu ia vomitar a qualquer momento. Acabou os 200 metros, eu continuei a corrida para o banheiro. Passei mal, horrores. Eu lembro que uma amiga minha, ela teve que fazer os 400 por mim. Eu não consegui. E pôde fazer por você? Pôde. Ela fez, porque era pela faculdade, Sim. Então indicaram a outra atleta lá, ela fez por mim. Falei, socorro, gente. Só que comecei a gostar de correr. Olha só. Daí eu voltei pra Curitiba, já tava correndo na pracinha, daí comecei a correr na rua, daí tem a Rua do Expresso ali, né, do biarticulado, que é conhecido em Curitiba, que é um ônibus bem grande. Comecei a correr por ali e assim foi. Só que eu não tinha noção, né? Às vezes marcava no relógio, porque eu não tinha distância. Então eu meio que fazia um cálculo de quanto era da minha casa até o ponto de ônibus lá e voltava. E era o que eu gostava de fazer. Tipo, sábado, final de tarde. Achava o máximo essa corridinha. Então, sem referência nenhuma. E foi assim que eu comecei a correr. Você ficou assim muito tempo ainda? Fiquei, acho que, sei lá, uns 2 anos, talvez. Muito, né? Aí comprei um tênis, que era de corrida, enfim. Comecei a me animar, daí comecei a correr um pouco no Parque Barigui. E quando eu tive, né, uma noção de que eu podia ter sucesso, foi numa corrida lá de Curitiba que se chamava Corrida do Rebouças, que era um trajeto relativamente plano. Só que já fazia alguns anos que eu corria. Falei, eu quero ir nessa corrida porque eu acho que eu vou me dar bem na minha categoria. Acho que na época era 20, 24 anos.
E daí eu lembro que eu fiz 48 minutos nos 10 quilômetros. Olha só. E daí eu fiquei bom. super feliz, porque eu já tinha visto no ano anterior e com 48 eu ficava em primeiro da minha categoria. Olha só. E daí, beleza, eu falei, acho que fui eu e o meu pai. Eu fiz em 48, meu pai fez em 53. Olha. Fiquei muito orgulhosa dele. Era um percurso bem favorável pra bater um RP. Aí tá, fiquei lá esperando, que ia ter a premiação, né? E meu pai, vamos embora. Eu não, espera, né? Dele, mas o que você tá esperando? Eu falei, a premiação. Dele, mas meu Deus, e demorava, você tá fora de curso, demorava. claro que você não pegou premiação. Não, eu peguei. Não, mas ele achava que você não tinha pego. Ele não entendeu. Entendi. Daí quando chamaram meu nome dele, é minha filha, é minha filha. Eu falei, mas você achou que eu tava fazendo o quê aqui até agora? Dele, eu não entendi que era você. Eu falei, acho que esse foi o meu primeiro troféu de categoria. Isso, você tinha eu fiquei quantos muito anos? feliz. Você sabe, mais ou menos? Mais de 10 anos, né? Tava, sei lá, hoje eu tenho 35, quase 36, e era 20, 24, então já faz tempo. Nossa Senhora. E aí a história do Ironman você meio que já contou, mas foi isso, né? Você foi convidado para fazer um triatlon. Sim, foi um sprint de 2019, aí gostei, fiz de tênis mesmo, aí fica, né, outra coisa legal para as pessoas que elas acham, eu preciso ir de sapatilha? Não. Escolha sua. Hoje em dia que eu já aprendi a pedalar de sapatilha, eu gosto mais de pedalar clipada, porque eu acho mais confortável, enfim, mais seguro. Mas se você não se sente confortável e vai ficar com medo, faça de tênis. Faça de tênis. Ninguém tá nem aí. E exatamente. Se alguém te julgar, o problema é da pessoa. Faça o teu e não se preocupa com os outros. Aí depois eu comecei a me preparar para o 70.3 de Floripa, que seria em abril de 2020. Uhum. Aí veio a pandemia. Aí não teve em 2020, nem em 2021, aí cancelaram tudo. Eu fiquei meio treinando sozinha, porque eu tava morando em Balneário e na Brava, então eu treinava basicamente sozinha. Mas recebendo os treinos online. Fui muito guerreira naquela época. Tinha o meu treinador, continuou, mas eu treinava sozinha. Então, pedalava na Interpraia sozinha, saía de madrugada sozinha, e eu que tenho medo de bike, pra mim foi bem desafiador, assim. Sim. Mas continuei. E aí eu fiz o 70.3 de Floripa em 2022, que foi o meu primeiro. E eu falei, beleza. Achei que eu ia me dar muito bem na prova, porque como eu já tenho a base da corrida, achei que fosse mais fácil correr. Sofri muito. Sim. Tanto que eu lembro de falar, cara, eu não vou mais fazer isso aqui. Eu lembro. Não quero. E daí passa um pouco, né? Você fala, não, acho que eu consigo melhorar. Me inscrevi em São Paulo. E aí comecei a sentir muita dor no abdômen, enfim, irradiava pra costela. E a Larissa me conhece. Pra eu não treinar e reclamar de dor é porque o troço pegou mesmo. Exatamente. E aí era a vesícula. Tirei a vesícula e eu tava na mesa pra operar. Falei, doutor, então, eu tenho um Ironman. Você acha que vai dar tempo de fazer? É um meio. Dele, que dia que é? Deu dia 11 de setembro. Dele, daqui 35 dias? Deu isso. Dele, calma. Dele, bom, ele falou, calma, existe uma oportunidade. 1% de esperança. Aí, beleza. Daí fiquei com isso. Cara, dá pra fazer. Ele não me vetou completamente. Aí eu operei, minha recuperação... Eu lembro que eu sofri muito, 10 dias depois da cirurgia, assim, meu Deus do céu, um desespero. Não podia comer nada, que era uma dor absurda. Falei, sem condições, né? Não vai ter como. Aí do 10º dia pro 11º eu melhorei muito. E acredito que essa parte, né, de me cuidar muito da saúde, da alimentação, desde criança, praticar um exercício físico. Ajuda muito. Isso tudo ajuda muito na nossa recuperação pós-cirúrgico, né? Aí me recuperei, voltei a pedalar, nadar, sei lá, 10, 15 dias antes da prova. Fui lá e fiz. Claro que não foi meu melhor tempo, mas também mas deu pra fazer. Mas você se sentiu bem? Você se sentiu feliz, assim? Me senti muito feliz. Foi, claro, a corrida foi sofrida, porque... Dói, né? E não tava ainda... Treinada e recuperada. Mas deu pra fazer. Aí, porque você já tinha uma base. Beleza, também, mas né? Floripa não saiu como eu queria, São Paulo não saiu como eu queria. Então vamos fazer um Ironman agora. Daí eu me inscrevi, eu falei, quero fazer o Ironman. Me inscrevi lá no final do ano, e aí fiz o TH3, que é uma prova de uma organizadora do Paraná que você já fez, e é a mesma distância do 70.3. Aí foi a minha melhor prova nessa distância, em questão de tempo, mas também não era o meu foco, né? Meu foco era o Ironman, então era basicamente fazer na velocidade, enfim, que estava programado para um full. Sim.
Então eu ainda não consegui ter um treino específico nessa distância. E que eu acho que quando eu encaixar, eu vou conseguir fazer bem. Por ter essa base já da corrida, né? Eu tenho certeza disso. Os meus melhores meio irons foram os que eu encaixei... Desculpa. Os que eu encaixei um mês antes do Ironman. Sim. Porque eu estava muito bem treinada, mas acredito, não sei, por decisões aí entre você e seu técnico, você fez numa intensidade de Ironman. Então, seria mais leve. Mas, às vezes que eu fiz pra dar tudo mesmo. Sim. Então, foram sempre bons resultados, assim. Que eu acredito que eram semanas de muito volume de bike, muito volume de corrida. Talvez, né, não foi naquele intensidade de limite, tipo, né? Mas como se fosse uma prova... Não morre, não. Você já fez coisa pior. Mas que acho que por esse dificultador ainda da bike, que ainda existe, mas é uma coisa que eu venho trabalhando e 2024 realmente é uma meta para mim, não ter medo mais de pedalar, conseguir clipar, conseguir fazer força na bike, conseguir encaixar uma corrida que eu sei que eu tenho potencial para fazer dentro de uma prova de triatlon, porque apesar de correr, eu também sei. A corrida pura é muito diferente, né? Você conseguir encaixar muito bem uma corrida dentro do triatlon. Mas assim, hoje a gente vê que muitos, claro que obviamente existe a diferença de você correr uma corrida pura e uma corrida dentro do triatlon, mas assim que você conseguir dar essa encaixadinha aí, você vai ver que vai ficar bem... Não, e é legal, né? Ali. Porque é diferente. No começo é muito estranho, né? Quando você sai da bike, primeira vez que você vai fazer uma transição e que você fez força no pedal, você fala, caraca, eu tô me sentindo um pato aqui. Não vai sair isso. E você acha que você tá muito lento, você olha, você tá explodindo. Exato. Então, aí que a gente erra. É aí que a gente erra. Sai totalmente emocionado. Fala, não, vamos pegar leve aqui, porque nos primeiros quilômetros todo mundo é gigante. Passou do quinto, fala, ixi, custa caro. A gente sempre escuta aquela frase assim, mas eu tava bem até o meio da maratona. Claro, imbecil. Exatamente, tava voando. Tava voando, mas até os 21 eu tava bem. Voou demais. Você só esqueceu que tinha o resto dos 21. Exatamente. Como você conheceu a Vor? Como? Graças a você, né? Não, na verdade, como eu conheci você. Não sei se você sabe dessa história. Conta. Eu vou contar. Quando eu comecei no triatlon, e aí uma amiga minha falou, você precisa conhecer, você precisa seguir ela. Deu, me manda o perfil. E eu acho que na época eu estava fazendo Cozumel. O fundo de Cozumel. E eu comecei 2019. a seguir... 2019? Sim. E aí eu comecei a acompanhar, falei, nossa, eu conhecia vocês, você fica lá, né? Acompanhando, aí você foi super bem e falava, caraca, ela é massa mesmo, né? A gente fez uma live juntas. Depois de um tempão. Não foi 2019? Não, acho que foi 2020, que já era durante a pandemia. Sim. E daí eu lembro que eu mandei um direct pra você. Daí foi igual a Valerie. Daí você me respondeu, ela me respondeu. E daí acho que depois você começou a me seguir, ela começou a me seguir. Foi. E você fala, cara, que massa, né? E a gente começou aí você se aproxima da pessoa, né? Acompanha um pouco da rotina. E, claro, é muito discrepante a nossa performance, mas com certeza você também já teve um começo. E saber que você conseguiu chegar num nível tão excelente e com tanta dedicação, você se coloca e fala, poxa... Se ela faz, eu também posso fazer. Se ela pode melhorar tanto, eu também posso melhorar. Assim como igual qualquer meu lance pessoa. da natação, né? Hoje mesmo eu perguntei pra Paula várias vezes, você não tem medo na natação? Porque começou a nadar tarde também, né? E ela fala, não, eu não tenho medo de nadar. E eu falo, e como que você... Porque pra você ver como é tão diferente cada ser humano, né? Exato. Eu até hoje tenho fobia na água, dependendo se eu não estiver concentrada, treinada e mentalmente preparada. E tive há pouco tempo atrás agora. Sim. E você na bike, para você ver que somos seres completamente únicos e completamente em evolução, né? E que podemos retardar também, se a gente não estiver em equilíbrio. E ela falou, não tem medo nenhum da natação. E nada super bem e ali, até numa prova que você fez também, agora no 70.3 do Rio, eu passei a natação inteira pensando na transição. Se eu ia descer, porque era no Forte de Copacabana que ficavam as bikes, né? Então tinha que descer um morro e daí falavam, cuidado para descer de sapatilha, porque pode escorregar. Eu passei a natação inteira me decidindo se eu ia colocar ou não a sapatilha. E eu me decidi que eu ia colocar a sapatilha. Você desceu com a sapatilha? Porque eu sou muito estabanada. E daí eu não sabia onde que eu ia apoiar a bike pra colocar a sapatilha, se eu ia sentar no chão, se a bike ia cair em cima de mim. Então eu falei, cara, eu vou descer de sapatilha com cuidado, mas ela já vai estar no meu pé. No que eu tava saindo com a sapatilha, eles, não pode, tem que tirar.
Aí, bom, toda a minha preparação mental já foi por água abaixo. Daí eu falei, socorro, estado de alerta, o que eu faço agora? Aí tive que parar, tirar a sapatilha, descer descalço, apoiar a bike. Se reprogramar. Aí, enfim, eu fiquei um tempão tentando manter a calma ali no começo do pedal, porque eu já tava apavorada com aquela T1, né? A parte que eu acho que eu mais tenho medo na prova do triatlon é a T1. Olha só, e realmente o triatlon é isso, né? A gente toda hora tem um imprevisto. E você tem que saber lidar com isso toda hora. Não, as provas longas é um imprevisto atrás do outro. Exatamente. É o tempo inteiro a tua mente falando, para já, você não precisa disso, não dá, você não consegue, é muita coisa. Minha mãe fala pra mim, isso é desnecessário. Falei, olha, eu não vou discordar de você, mas eu gosto de fazer isso, então deixa que eu escolha o meu desnecessário. Mas... Cada um com as suas batalhas. Eu decidi essa. E foi muito legal que a gente fez essa prova juntos também, apesar da gente não ter se visto, né, nessa prova, mas no Ironman Brasil a gente se viu. E a Paula estava saindo do banheiro químico na hora que a gente cruzou. É verdade. Meu Deus, cara, essa prova, socorro. Quantas idas no banheiro que você foi no Ironman Brasil? 6 vezes. Meu Deus do céu. Nossa, gente, eu vou contar, é meio nojento, mas eu só não fui, eu nunca tinha acontecido isso de me dar dor de barriga durante a prova. Mas eu acho que eu tive tanto medo na bike que eu devo ter ficado tão intencionada, tão contraída. E também, né, a questão da própria alimentação, né? Você ingere muito gel, enfim, com atenção. Era uma experiência nova pra mim. Nosso corpo não tá preparado pra isso, a verdade não é essa. É muito sinistro. E aí, quando eu comecei a correr, eu falei, Jesus. E depois, também já tinha tirado a vesícula, então minha digestão é mais chata depois disso. Falei, vou precisar ir no banheiro. E acho que aquela tinha sido a minha primeira ida. Ainda estava claro, então ainda você conseguia enxergar. Beleza, uma vez, daí já sabia onde tinha, já sabia qual ponto da volta eu ia parar. E era muito ruim, porque eu tava de macaquinho, então aí o número de peito. Tinha que abaixar o número de peito, tirar o macaquinho, e eu tava com o manguito já tava todo molhado, porque choveu o dia inteiro. Era um caos. Aí parei 2, 3, 4, acho que na quinta vez, acho que foram 5. Na quinta vez já tava meio escuro. Gente, né, já tava mais no final da prova. Não assim. Sabe nem onde que fez. Cara, tava por tudo. Não, eu fiz no buraco. Mas outra pessoa não fez no buraco. Ah, entendi. Aí eu falei, cara, se eu parar de novo, eu não vou enxergar. Nossa, é mesmo. Porque já tava escuro. E eu falei, não vou parar. Agora, nem que eu tenha que ir mais devagar. Daí eu não comia mais gel nenhum. Não conseguia mais. Daí eu lembro que até o Lobo tava de bike do meu lado. Ele precisa de alguma coisa. Eu falei, só tô rezando pra terminar. Dele, que quilômetro que você tá? Eu falei, nem sei, não tô mais olhando. Só sei que eu tô na 4ª volta, eu tô terminando. Então já era a última. Dele, então vai hidratando. Só toma um golinho de água pra não desidratar e continua. E foi isso. Aí a hora que você chega, né, que você vê lá o campanário, aquela luz, eu falo, nossa, gente, não é possível. É a luz do fim do túnel, literalmente. Eu falo, o Ironman, ele, quando vê aquela imagem daquele campanário, você muda. Só muda. É ali que você muda. Né? Só, nossa, é ali que você muda. Que só que ali, quando você passa, ali ainda tem uns bons quilômetros, né? Aí você vai na baixa de novo, aí depois você entra no corredorzinho e você melhora. Sim. E uma coisa que eu achei legal que tinha o sino dos estreantes. Ah, você tocou, foi. Ai, daí foi muito emocionante essa parte. Eu fiquei emocionada. Só que aí quando eu vi o sino, meio de longe, eu falei, meu Deus, será que eu vou precisar pular pra bater esse sino? E se eu cair? Porque eu falei, não sei se eu vou ter força de pular. Mas não precisava, graças a Deus. Dava pra Ainda alcançar. bem. Aí foi bem legal. Foi bem legal mesmo ver você batendo assim, né? Essa imagem ficou massa. Sim. E é bom que marca, né? Marca. Porque o primeiro Ironman, o primeiro de qualquer coisa que a gente faz, nunca vai ser a mesma emoção do que o segundo. A estreia é muito legal, né? Ainda mais um Ironman, assim. Eu lembro de algum tempo, eu mal sabia o que era triatlon, mas você já ouvia falar que um Ironman era uma coisa muito sinistra de fazer. E falaram, cara, eu fiz. Eu fiz. Massa. É isso mesmo. E fui feliz e depois ainda fiz mais um. Sim. E nesse seu mais um, que foi o Ironman da Califórnia, você se classificou. Sim. Conta pra gente como foi esse Ironman. Então, eu pretendia fazer um ciclo, de certa forma, melhor que o primeiro. Eu treinei muito no primeiro, mas como era muita novidade pra mim, muito volume de bike, eu tinha receio, assim, se eu ia aguentar ou não, mas foi um ciclo relativamente muito bom. Mas na prova, eu não sabia o que ia acontecer. E realmente,
pelo que escuto falar de outras pessoas, foi uma prova muito desafiadora pelas condições climáticas. Foi mesmo. Então, quando eu fui para o segundo, eu falei, bom, já estou num território, de certa forma, mais conhecido. Sim. Vou emendar mais um ciclo, já tenho uma bagagem um pouco maior de bike e acredito que eu talvez consiga encaixar uma corrida melhor, não tendo dor de barriga, se Deus quiser. Só de não parar já vai ser melhor. Já vai ser ótimo. É. E aí, tudo bem. Aí comecei a treinar. Tá, eu tinha acabado de voltar, né? Depois do Ironman de Floripa, eu fui pra Noruega fazer uma maratona. Nossa. Então, tive essa viagem, tive uma maratona. Voltei. Em julho, a gente fez o 70.3 do Rio. Voltei pra casa. E aí, já tava no ciclo de novo. Falei, vou fazer rolo, porque é mais fácil, tá aqui. E comecei a pedalar mais de casa. E quando eu saí pra rua, meu medo tinha voltado. Nossa. Falei, meu Deus do céu, não consigo pedalar. Eu escutava o vento, que daí, por conta do vento de Floripa, eu fiquei traumatizado. Batia qualquer vento, eu falava, meu Deus do céu, eu vou cair. Vou cair, vou cair, vou cair. E aquilo começou a me bloquear. E aí meu mental começou a ficar ruim. E eu acho que eu entrei num processo de overtraining que eu percebi quando eu saí dele. Porque o meu era muito do psicológico mais do que do físico. Tipo, eu ia treinar. Não tinha muita vontade, mas eu ia. A corrida, teve um dia que eu cheguei no parque e comecei a chorar. Falei, eu não quero correr, eu não quero. E aí eu entrei meio que num bolo, fiquei um mês, assim, muito louco, assim. Falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Aí que eu soube que existe overtraining parasimpático, que é mais essa parte do mental mesmo, que você tem sintomas depressivos, e foi o que aconteceu comigo. Eu não queria trabalhar, não queria sair de casa, não queria ver ninguém, foi bem ruim. E isso durante um ciclo. Aí quando eu consegui me recuperar, tive uma tendinite de adutor. Aí tive que ficar 2 semanas de repouso. Aí voltei a correr, teve uma prova lá em Curitiba da Live, fiz a prova bem, e falei, que bom, tô no jogo, né? Tô conseguindo treinar. Isso foi no domingo. Quinta-feira, acordei 4 e pouco da manhã pra nadar, fui arrumar minha cama, chutei um suporte, quebrei meu dedo. E daí lá se foram mais 3 semanas sem correr. Pedalava, mas se eu pedalasse muito, meu pé inchava demais na sapatilha e doía demais. E ainda não tava a melhor amiga da bike, então, né, não tava conseguindo fazer. Não podia compensar totalmente. Tipo, não podia, fazer muito volume, porque eu ainda não estava amiga dela. Sim. Falei, Jesus Cristo, não vai dar certo esse negócio, socorro. E engraçado que a gente não via você reclamando isso na rede social, né? Pois é. Daí, porque senão também as pessoas, já tá justificando. Aí tá, então eu fui pra prova, já que eu tô inscrita, eu vou, mas por várias vezes eu falei, gente, será que isso é um sinal de Deus pra eu não fazer? Porque não é possível, mais um. Já tava ruim, tive vários problemas gastrointestinais, fiquei 3 meses com muito estufamento, fiz todos os exames, tratamento, meu Deus do céu, não aguentava mais. Então foi tudo, foi um bolo assim de coisas que aconteceram. E acho que o que me confortou muito foi quando eu resolvi procurar no YouTube sobre a prova de Sacramento, na Califórnia, e eu vi muitos vídeos de pessoas totalmente amadoras. Sim. Que elas saíam da água com um tempo que não era muito bom, a bike, 7, 8 horas, corrida para 6, 7 horas. Mas, gente... Te confortou, na verdade. Você pensou assim, existem pessoas normais, né? Bora lá, tanto faz. Isso. Porque no fundo, talvez o teu público ele tenha um pouco mais de noção do que é fazer uma prova boa de Ironman, mas muita gente como eu tenho uma base mais de corrida e de pessoas que querem começar, elas não têm a menor ideia do que é bom. Se você faz em 9, em 10, em 15 horas, cara, você fez um Ironman. Só disso elas já sabem que é um negócio muito legal. E de fato é muito legal. Exatamente. E qual que é a diferença de você completar em 10, 14, 15, 9 horas? E daí isso me confortou muito. Eu tinha o medo de não terminar por não ter feito muito volume, não ter feito muita transição. O maior longo que eu tinha feito mais pro final do ciclo tinham sido 18 quilômetros de corrida. Que loucura. Então eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né, lá na prova? Mas pra você ver como é a cabeça do atleta, né? Como você sabe a performance que você pode entregar, porque você já passou por ciclos sem tantos contratempos assim, você estava se sentindo
prejudicada, vamos falar, na sua auto-performance, na sua própria Sim. performance, porque você sabe que você poderia entregar mais. Então, na realidade, às vezes o bloqueio estava na sua própria mente, né? Exatamente. Do que no externo. Sim. E aí chegou lá, você conseguiu fazer, foi Na hora bem, foi bem porque sofrido. Também aconteceu um monte de coisa que não devia ter acontecido. Pensei, honestamente, na bike. Teve uma hora que, como eu ainda não estava segura para clipar, fazer essa pegada na TT é muito sofrido. Na road não foi tanto. É na diferente. TT foi muito mais. Minha mão formigava tanto que eu falei, se eu não parar e dar uma mexida, daí pra tomar uma cápsula de sal ali que tava num bolso, não tava conseguindo tirar porque eu já tinha socado um corta-vento aqui. Falei, eu vou cair da bike, então eu vou parar. E eu parei várias vezes, caí no retorno de 90. Mas enfim, eu honestamente pensei, até chamo meus seguidores de foguetinhos, eu pensava, os foguetinhos vão entender que eu não vou correr a maratona, vou entregar a bike, tá tudo certo, e beleza, e bora pro próximo. Aí quando eu tava na T2, daí o pessoal do staff, ele ajuda ali, né, você a trocar de roupa, troquei de roupa. Falei, vou começar a correr, vamos ver. Vai que, né? Vai que dá certo. Até comentei com ela lá hoje. Aí comecei na corrida, meu relógio falhou, não sabia nada, eu não sabia na bike. Fiquei 80 quilômetros sem relógio e fiquei toda a maratona sem relógio, porque meu relógio simplesmente desligou. Então foi no escuro. Não fazia ideia de qual pace eu tava. Eu arrisco a dizer que devia estar uns 4,55 no começo. Que talvez. é excelente pra uma maratona Eu sabia de que eu não Ironman. tava estourando, mas sabia que também... Foi na total que eu percepção não de ia esforço. conseguir fazer até o final, mas eu falei, vou pagar pra ver, até quando eu conseguir tá ótimo, se precisar caminhar, eu caminho o menos possível. E a galera falava, wow, you're so strong, nossa, tô gigantesca aqui, né? Mas aquilo pro meu mental foi excelente. Sim. E eu também cruzei meu namorado ali, ele já tava bem mais avançado que eu, mas só de ver ele Dá e um saber ânimo. que ele tava indo bem, foi um ânimo bem legal. E no final, claro que é sofrido. Sempre vai Sempre ser, vai né? ser. Final de prova sempre vai ser sofrido. Ou você tá fazendo força numa distância mais curta, numa prova de endurance, você já vai estar cansado. No Ironman, você já nadou um monte, já pedalou um monte e já tá correndo uma maratona. É óbvio que você vai estar cansado. Então, o que dá pra fazer tá ótimo. Quando eu cruzei a linha de chegada, aí você esquece toda a dor. É mágico. Aí já encontrei o Luiz e ele falou... Você tá em 5º da tua categoria, mas tem uma mulher que largou atrás de você. Falei, por que você me contou? Porque é a premiada até o 5º de cada categoria. Eu falei, não precisava saber disso. Deixava, na hora que eu visse o resultado, eu não ia ficar triste. Porque eu nem esperava por isso. Mas aí, beleza. Mas, eu fiquei super feliz. Falei, caraca, né? Fiquei muito satisfeita bom, com o claro. negócio. Aí no dia seguinte a gente foi na premiação da distribuição das vagas, mas eu não sabia que eu já estava classificada, porque na minha categoria eram 6. Sim. E eu achei que alguém tivesse que desistir para eu conseguir a vaga. E eu só descobri quando eu já estava lá. Eu falei, eu vou querer. Aí, como no passe de mágica, quem não queria fazer outro Ironman nem a pau, estava lá querendo a vaga do Ironman de Nice. Pois é, e o Mundial, o ano que vem, para as mulheres, vai ser no Ironman de Nice, Sim. que tem uma bike Muito desafiadora. muitíssimo desafiadora e que eu acho que vai ser muito bom para você Vai. talvez se preocupar efetivamente com isso e treinar a sua bike e Exato. evoluir, não só agora no... vai ser na marra, você tem que fazer o negócio E vai ser ter que muito evoluir. bom, porque não é que você vai evoluir só fisicamente no ciclismo, você vai evoluir mentalmente, porque é um bloqueio que tá na nossa mente, né? Total. Com toda certeza. Muito mais na mente do que no físico. E é difícil conseguir fazer essa quebra, mas a gente vai conseguir. Vamos. Né? Larissa vai me ajudar. Vou ajudar. Vou vir pra casa dela, vou passar um mês na casa dela. Isso. Nós vamos descer tudo sem freio. Vou tirar os freios da bike dela, vai dar tudo certo. Aqui, a gente falou um pouquinho sobre a sua alimentação, mas eu queria falar um pouco mais. Você falou que você parou de comer carne vermelha. Teve um motivo, gosto, filosofia? Eu já não consumia com muita frequência. E aí a gente vê, né? Eu gosto de ler sobre nutrição, enfim, até hoje em dia acho que eu até pensaria em fazer uma graduação em nutrição. E na época que eu parei, já faz, acho que, sei lá, mais de 10 anos, falava-se muito sobre a digestibilidade não é tão boa, enfim. E de fato eu não fazia questão. Então eu meio que excluí da minha alimentação e por mim tudo ok. Aí o frango era uma coisa que eu comia todos os dias. Frango e ovo, tipo, todos os dias. Não me imaginava ficar sem. E aí foi durante a pandemia, bem nesse período que eu morei em Balneário, eu tava sozinha,
Fui no mercado, sei lá, comprava mais legumes. E aí foi aí que eu comecei a fazer muito mingau de aveia de manhã e a usar a proteína vegetal em pó. E aquilo começou a fazer parte da minha rotina. Comecei a fazer um curso de Ayurveda também, daí eles falavam muito sobre o khichdi, que é uma mistura de grãos, né, de feijão. Eu usava o feijão moyashi com quinoa e vegetais e fazia panelada e comia no almoço e na janta. E meio que aquilo foi entrando na minha rotina. E começou tudo a funcionar bem. Sim. Eu tava performando bem, tava me sentindo com uma clareza mental boa, tava dormindo bem. Por que não? E comecei a reparar e falei, eu tirei a proteína animal, então talvez para mim esteja funcionando. É claro que não é para todo mundo que vai servir. Você tem que acompanhar os seus exames de sangue para ver se você está com algum déficit de vitamina. Mas eu, particularmente, Paola, gostei. E como eu viajo muito, eu não consigo fazer uma dieta tão restritiva a ponto de... eu não vou comer, né, ovo nunca, ou não vou comer peixe nunca. Porque, às vezes, para mim também conta a saúde. Sim. Então, eu prefiro comer um peixe grelhado com legumes, com uma batata, enfim, do que comer uma coisa que eu não considero saudável. Uma coisa industrializada. Né? Não faz sentido. Para mim, não faz sentido. Isso. Então, eu alio esses dois. E na questão de sabor, eu ainda gosto muito de peixe. Então, não é uma coisa que eu vou excluir, não acredito que me faça mal comendo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então a gente pode falar assim que vai muito do seu paladar mesmo, Sim. né? E claro, porque você se conscientizou dos benefícios e malefícios Sim. sobre a carne. E também tem uma questão ambiental, né, por trás. Sim. Até não só, acho que quem é vegano, muito além da alimentação, tem um estilo de vida. Sim. Mas tudo que eu posso evitar, que sei que tem algo de origem animal, que teve testagem, enfim, eu evito de comprar e consumir. Como você. Eu concordo, acho super válido, mas acho muito importante também a gente não radicalizar, né? Sim. Como você mesma faz. Eu tive uma experiência de ficar com uma alimentação totalmente vegana durante 1 ano. É muito bom quando a gente se dá essa oportunidade, Sim. porque você aprende muito sobre os benefícios da alimentação. Sim. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam como que você sabe tudo isso? É porque eu realmente estudei para poder entender sobre os nutrientes e, enfim. Hoje a gente sabe que... lembrando que, gente, eu como carne, tá? Eu como ovo, eu como frango, eu como tudo. Mas, de fato, quando você desinflama seu corpo, Sim. você tem uma longevidade melhor. Eu lembro que quando eu estava nessa alimentação totalmente plant-based, eu fiquei até um pouco mais rigorosa, não comia mel, eu usava melado, eu fiz bem natureba assim mesmo, por paladar, porque eu realmente não conseguia ingerir carne, não gostava. Frango, então, foi a última coisa que eu voltei a comer, porque não descia. Sim. E eu brincava que era assim, gente, parece que eu vou atravessar a rua e o sinal abre pra mim. Parece que tudo magicamente acontece. E eu ainda sinto um pouco isso. Quando eu realmente faço essa alimentação bem limpa, e a gente consegue hoje ter acesso a algumas carnes limpas também. Sim. Totalmente orgânica, livre de antibióticos, que eu acho que é isso que, tipo, entope as nossas células e a nossa mente. Mas acho que pode ser um próximo podcast sobre isso. Já que a gente começa a falar sobre a Ayurveda, as pessoas não vão entender Exatamente. nada do que é. Gente, é uma ciência milenar indiana, enfim, não vamos entrar aqui. Mas fala muito dessa questão. Eu acho que a grande jogada para mim do Ayurveda é essa questão de se auto-observar. Porque a gente vive nesse imediatismo, nessa correria, e muitas vezes você não para. Eu tô ansioso. Por quê? Não sei. Você tá chorando? Você tá triste? Por quê? Não sei. Você não parou 5 minutos do seu dia para saber o que você está sentindo, o que você quer, quais são os seus objetivos. Então, para que tá valendo essa correria toda? Para nada. Só tá respirando porque é uma contração involuntária. Sim, você não sabe nem como tá respirando. Exato. Então, às vezes, essa questão da alimentação, eu não tenho tempo de fazer a minha comida. Mas, gente, isso é o básico. A minha comida, sem brincadeira, eu faço todos os dias, em todas as refeições, porque ela é tão rápida que eu faço questão de comer ela fresca. Mas se eu não tivesse disponibilidade, como já fiz por muitos anos da minha vida quando eu trabalhava fora, levar uma marmita. Exatamente. Você pode fazer isso, você pode cuidar do básico. Eu tenho histórico na minha família de câncer de mama, minha avó faleceu disso, minha mãe já teve. Então, se eu me alimento mal e trago essa inflamação pro meu corpo, eu vou desenvolver, claro, células cancerígenas dentro do que eu posso cuidar. Exatamente. O que eu posso controlar,
eu controlo. E tanta gente vê que tá dando resultado que a Paola, assim, olha, forte, tem os braços musculosos. Todo mundo pergunta, como é que você tem massa magra? Como é que você tem essas coxas, né, não treinando em jejum? Aí vem o jejum, meu Deus, daí as pessoas ficam loucas. Eu ia chegar no jejum agora. Ficam enlouquecidas. Falo, gente, já tô adaptada, é meu corpo, eu gosto de treinar em jejum. Não são todos os treinos, mas como eu tinha uma rotina de natação, 5 da manhã, eu não vou acordar 3 horas da manhã para comer, porque uma coisa que também é importante é o sono. Já acordando 4 e pouco, já é muito cedo. Então, antecipar 1 hora para fazer uma digestão, para mim não funciona. E eu não funciono comendo e logo na sequência entrando na água. Passo mal. Corrida, a mesma coisa. O que eu mais tolero é a bike. Provas longas, você vai em jejum também? Muito difícil. Sim. A não ser que seja algo muito pontual, que pra mim, cara, tanto faz o que eu fizer na prova. Mas se eu quero fazer uma performance boa, eu não me arrisco. Então eu prefiro comer alguma coisa cedo, antes. Também porque durante eu vou ingerir algum gel, alguma coisa. Pra mim não faz muito sentido eu estar em jejum e quebrar ele com gel de carboidrato. Não faz o menor sentido. Então, aí eu prefiro comer antes de sair de casa, esperar um tempo e fazer a prova, né? Até um Ironman. Cara, eu não vou arriscar nunca fazer um Ironman em jejum. Existem linhas, né? Existem atletas que fazem. Sim, mas estão extremamente adaptados. Exatamente. E tá tudo bem. E Sim. tem pessoas que fazem comendo absurdo, uma quantidade absurda de carboidrato. Isso vai de cada pessoa. Vai. Muitas pessoas me perguntam sobre várias coisas no triatlon e eu falo, não existe regra. A regra no triatlon é o que funciona pra você. Eu acho que em qualquer esporte é o que funciona pra você. Eu dou bem hoje comendo banana, mas pode ser que daqui a 3 meses eu não dou certo mais. Sim. E isso é de cada pessoa, né? Não, e até a gente mesmo desenvolve intolerâncias momentâneas. Eu fiz esses tempos quando eu tava muito mal, um estufamento que não passava de jeito nenhum. Fiz um teste e daí eu tava com intolerância à abóbora, que eu sou apaixonada, Caramba. castanha do Pará, Nossa. cogumelo. Como eu moro sozinha, quando eu compro uma abóbora, quando eu compro uma bandeja de cogumelo, quando eu compro castanha do Pará... Você tem que comer isso por um mês. Eu como todo dia. Então eu tava comendo os 3 juntos durante uma semana. Eu falei, meu Deus do céu. É Olha óbvio só. que estava me fazendo mal. Então, às vezes, pode ser isso. Cara, você pode desenvolver a banana, a aveia. Então, por isso que é legal, apesar de eu ser uma pessoa que consumo basicamente as mesmas coisas, o ideal mesmo é você fazer essa rotatividade para não criar esse desconforto. É muito legal você falar sobre isso, porque lembra que você me perguntou, você come a mesma coisa todo dia, até quando seu treino é longo, quando é curto, mas porque eu tava numa fase ali treinando muito, então eu tava comendo a mesma coisa todo dia. Sim. Aí, agora, passou um pouquinho essa parte do ciclo, aí eu tô trocando, ó. Inclusive, agora eu tô fazendo muito jejum, até te falei hoje, e é uma adaptação também. Treinar em jejum tem vários benefícios, tem que saber fazer. Sim. Então, é legal. E limpa o organismo de verdade. Saiba fazer o jejum, que ele é muito benéfico. Estudos comprovam que ele é benéfico, sim. E procura um profissional da saúde. Exato. Sempre bem orientado. Um médico também que analise os exames para saber se aquilo está funcionando ou não para você. E tudo são fases também, né? Exato. Fases pode funcionar, em outras não. E também trazer essa percepção, a gente vive num mundo hoje em dia, comer de 3 em 3 horas. Não existe isso, comentamos sobre isso Comer hoje. pelo emocional e não pela sensação de fome. Então, de novo, resgata essa autoobservação. Quando a gente tem... E eu não tô falando isso porque eu não tenho, tá? Eu tenho isso direto, mas quando você tem esse instinto muito impulsivo numa comida... Não é uma fome real, é uma fome emocional. Total. Então, por mais que você coma, eu amo, tipo, castanha de caju. Por mais que você coma 1 quilo da castanha de caju, é porque você tem um emocional ali que precisa ser resolvido. E não é a castanha que vai te trazer esse conforto, é outra coisa. Ela vai, durante 5 minutos, te dar ali um acalento, mas depois você vai ficar se culpando porque você comeu demais. Exatamente. E não vai resolver o teu problema principal, né? Eu vou usar uma frase aqui, vou deixar uma frase que eu... Lá atrás, quando minha mãe fez uma dieta muito louca, que ela queria emagrecer 20 quilos, eu tinha 10, 11 anos, não sei. Ela falava assim, todos os dias eu comia uma trufa depois do almoço, eu era a louca do doce. Ela olhava pra trufa e falava assim, Larissa, vontade é uma coisa que dá e passa. Eu uso essa frase até hoje, sabe? Sim. E é verdade, principalmente quando você quer comer uma besteirinha, uma parada que não vai te fazer bem. É igual o lance do álcool. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de beber álcool, me confraternizava, saía muito, balada e tal.
E eu vi e já fiz vários Ironmans. Nossa, cara, eu queria muito ver a Larissa numa balada. Universo paralelo. Eu já fiz todos os Ironmans que eu fazia, eu tomava um vinhozinho, uma cervejinha e tal, enfim. Mas aí, esse ano eu tinha muitos desafios que eu queria ir bem. E eu decidi no 17 de janeiro, falei, é a última bebida que eu vou tomar, mesmo que seja pouquinho, não vou beber nada, vou cortar uma pela reais. E definitivamente fez muita diferença na minha rotina, no meu dia a dia, na recuperação muscular, né? Você usa o anel Oura, eu uso também, eu uso o Garmin para medir. É notório, no dia que você toma que seja um copo de álcool, uma bebida alcoólica, quanto muda tudo no nosso organismo. Eu acho que quem fala que não muda é porque nunca se... Tipo, pra mim não muda nada. Não, mas você já ficou sem? Então você não sabe, então, né? Você não sabe. Você pode se adaptar bem à digestão ali do álcool, que pra mim hoje é péssimo. Eu também. Já tive fases, tanto que comecei a correr nos jogos jurídicos porque eu queria festar. Já fui em muita balada. Acho que a vida é justamente de fases. Eu vivi a fase que eu tinha que viver da minha juventude. Sou muito grata por isso e sou muito grata por não viver mais ela hoje. Isso. Não é algo que me cabe mais. Eu tenho outras preferências, outras prioridades. E eu gostava até de tomar vinho, enfim. E pra mim era algo sofrido se eu pensasse, putz, vou ficar um mês sem tomar nada. Nossa, será que eu vou aguentar? E hoje em dia eu passo um mês e falo... Nem lembra. Pra mim é zero esforço. Mas não vou negar, eu acho gostoso de paladar, também. Tomar um vinho, porque eu acho que é o momento. Eu sou muito, minha linguagem de amor é muito tempo de qualidade. Então, pra mim, sair jantar e tomar um vinho é um tempo de qualidade. Total. Mas eu acredito que dentro de uma performance, principalmente a gente que tem uma rotina de acordar muito cedo e de querer treinar na tua melhor performance, pelo menos do dia, o álcool ele vai prejudicar. Isso é um fato. E talvez, assim, as pessoas me perguntam, poxa, como você consegue manter uma alimentação saudável mesmo quando você viaja? Eu fiz uma reprogramação mental que a maioria das pessoas não fazem, que é o seguinte, hoje eu corri 10 quilômetros, vamos supor, uma pessoa que está iniciando. Então eu mereço tomar uma cervejinha, né? Sim. Ou então eu mereço tomar um açaí. Gente, tá tudo bem tomar essas coisas. Eu só digo assim, que toda vez você se compensar na alimentação, você não tá... E se você pensar o contrário? Pô, hoje eu corri 10 quilômetros, então se eu tomar essa cerveja, eu tô jogando meu treino fora. Então, se você mudar a forma de pensar, talvez você consegue mudar também a forma como que você vai ingerir os alimentos. E tem muita gente que pensa, comecei a correr e faz justamente isso. A pessoa correu 5 quilômetros e almoça uma feijoada. Tipo, perdeu 400 calorias e consome 3.000. A conta não fecha. Não fecha. Mas eu não tô emagrecendo. Mas é claro que você não tá emagrecendo. Você acha que você tá correndo 2 maratonas por dia. Não fecha. Mas e também essa questão da alimentação é que na cabeça delas é muito sofrido se alimentar da forma como a gente se alimenta. Mas eu amo. Exatamente. Pra mim, sofrimento é você me deixar 10 dias, sei lá, nos Estados Unidos me comendo hambúrguer. Isso pra mim é sofrimento. Vai ficar inchada, vai ficar Gente, lenta. Eu adoro o que eu como. Eu como a minha comida e faço a minha comida daquele jeito porque eu gosto daquilo. É uma escolha minha, porque me faz bem de saúde e me faz bem de paladar. Tem várias vezes que eu como fora que eu fico pensando, nossa, eu devia ter comido meu tofu. Eu amo tanto, é tão gostoso. Então acho que as pessoas, se elas querem uma mudança de fato de saúde, estão dispostas a isso, elas têm que quebrar essa crença de que vai ser sofrido e que elas não vão gostar. Tipo, se permita viver essa nova experiência, porque comida saudável não é necessariamente ruim, sem tempero e sem sabor. Na verdade, a forma como você prepara a tua comida faz toda a diferença. E lembrando que tempero natural, as especiarias, tudo isso é natural e é saudável. E tem muita opção. Muita opção. Dá pra variar muito. Dá. E você recebe... Eu já vi algumas mensagens te criticando muito sobre a sua alimentação. E eu acho muito engraçado, porque eu fico pensando... Outro dia você publicou um comentário assim... Uma menina escreveu pra você... Meu Deus, esse tipo de influência deveria ser proibido na rede social. Eu fiquei pensando, como que uma pessoa... Eu só queria entender, como que ela sabe da sua alimentação, se ela tá achando que não é legal? Não, e era assim... Provavelmente caiu no explorar dela, né? Era um vídeo meio desses de vlog diário. Eu só mostrei a minha rotina. Eu entrando na água às 5 horas da manhã, fiz minha natação, saí correndo na sequência... Sei lá o que eu tinha feito mais, mas daí mostrei 8 e pouco a minha... Quebrando meu jejum. O jejum. Eu acho que eu nem comentei o jejum. Tipo, primeira refeição, meu mingau, que eu faço sempre, que a minha base de seguidores já sabe, eu como meu mingau.
E dela comentou. Nossa, esse tipo de influência deveria ser proibida. Eu só comentei, esse tipo de comentário de uma pessoa que nem me conhece, que opina na alimentação alheia, que deveria ser proibido. Tipo, gente, eu não tô incentivando ninguém a fazer jejum. Cada um sabe o que faz. Você tá mostrando o que você faz. Pelo amor de Deus, se você não sabe, né? Ai, meu Deus, agora porque ela falou em jejum, eu não posso comer. Cara, eu não tô falando isso. E outra, aquele dia eu comi às 8, tem vezes que eu como às 4 da tarde, se me der vontade. Então, se eu realmente divulgasse tudo que eu faço, daí eu fico zoando, né? Daí até a galera, vários seguidores hoje em dia me mandam, meu Deus, a Juliana Pira, não sei o que é o nome da menina. Dela. Eu chorava de rir, falava, gente. Tá vendo? Isso é muito bom, porque muitas pessoas perguntam, às vezes, sobre os haters, né? Essas críticas. Na verdade, a gente ama, né? Aumenta o engajamento. Aumenta. Às vezes tem umas histórias legais. Tem várias, são muito boas. Várias. Então, no final das contas, a gente já aprendeu a gostar, mas a gente valoriza muito mais os comentários bons. Que graças a Deus são muito maiores do que um só da Juliana, Exato. Né? E aí, assim, o seu melhor tempo de maratona é? 3:04. 3h04, que foi lá no Japão, né? Maratona de Osaka. Que eu falei, velho, vai dar o sub-3, vai dar. Não deu. Não, mas na verdade eu nem pensava no sub-3, porque a minha última maratona tinha sido em 2019, antes de começar no triatlon, que foi em 2019, foi em Paris, que foi 3:19. Uhum. Aí eu nunca mais tinha feito maratona, comecei no triatlon, enfim, surgiu esse convite para fazer a maratona de Osaka. E sendo bem honesta, assim, a minha mente ela é muito sabotadora. Eu sempre falo, cara, não vou conseguir. Sempre foi assim. E é uma coisa que eu preciso trabalhar com recorrência. E aí eu não sei porquê, eu meti na minha cabeça que eu queria fazer 3:06. 6 é meu número da sorte. Falei, eu quero fazer 3:06. Aí o meu treinador me olhou, porque eu tava machucada, eu tava com muita dor no quadril. Sim. Pra você ter uma ideia de volume de maratona, eu fiz 2 longos, um de 30 e um de 34, que foi dividido em 2 períodos. Então, de manhã eu corri 20 km e na hora do almoço eu corri 12. E um pouco antes da maratona eu corri 30. Só que foram 2 treinos que eu encaixei um ritmo muito bom. Eu lembro de você publicando. Eu falei, cara, vai sair um sub-3? Falei, cara, saiu um ritmo legal aqui. Dá pra acreditar que o negócio é possível. Aí, beleza, eu fiquei na minha cabeça, 3:06, 3:06, 3:06. Aí, isso aqui eu não ficava falando pras pessoas, só pra pessoas muito próximas de mim, né? Porque senão, já sabe, né? Aí, quando chegou lá, eu saí com a Thalia, que é uma amiga minha que corre muito bem. E aí, eu vi que, eu não fico olhando no relógio durante prova, muito difícil, assim. Mas eu vi que a gente tava forte. E a gente saiu meio que num bloco com vários caras, assim. Aí eu olhei a meia maratona, eu acho que, sei lá, deu 1:27. E eu tinha feito 1:30 no parque, num treino. Nunca fiz em prova menos do que 1:27. Falei, meu Deus. Deixei a maratona aqui. Tô ferrada, né? Aí continuei. Daí eu vi que ela tava super bem, assim. Eu falei, não, eu vou dar uma segurada, porque querendo ou não, tem metade da prova ainda por vir. E eu sabia que no 30 tinha uma subidinha que algumas pessoas comentavam. Não era nada absurdo, mas era justamente no 30 tinha uma subida. Mas enfim, consegui, fiz em 3:04. Cara, fiquei assim, extremamente feliz. E daí quando isso aconteceu, que eu falei, né? Se eu conseguir fazer 3:04, pra mim que era algo inimaginável, uma diferença de 15 minutos da minha melhor maratona até então, talvez bem conversadinho um sub-3 possa de fato acontecer. Quem sabe não E aí vem depois Boston vieram aí. 2 maratonas, as 2 foram 3 semanas depois de um Ironman. É complicado. Uma pra 3:15, 3:13, eu fiquei que são super tempos feliz. excelentes, diga-se de passagem. Até se você não tivesse feito um Ironman. Mas, para quem fez, então, fiquei bem feliz. Muito, muito, muito bom mesmo. Então, a Foguetinho corre. Não é só vídeo do Instagram. Acho que por isso que se identificaram tanto com o Foguetinho, né? Esses dias comentaram. Postei um vídeo. Gente, eu não falei em momento nenhum que eu faço um treino inteiro naquele ritmo. Cara, era um ritmo do tiro que eu estava fazendo no treino. E é óbvio, eu, pelo menos, dificilmente tem alguém me filmando durante o treino. Não tem um videomaker disponível. Então, beleza, treinei, às vezes alguém faz um take pra mim. Não necessariamente é fidedigno do treino, mas é o material que a gente usa pra produzir nosso conteúdo. Aí alguém comentou, mas duvido que você tenha feito o treino nesse ritmo. Mentira. Eu só comentei, pois eu nem corro mesmo, só faço vídeos, empresto meu relógio pra fazerem por mim provas e treinos. Cara, daí a galera, tem virou milhares de curtidas nesse comentário, a galera descascando.
Eu chorava de falar. Gente, a pessoa não entende, né? Mas tá tudo bem. Você falou aí pra gente sobre maternidade? É um sonho? Eu gostaria, assim, né? Eu tenho, já comentei até essa questão do feminino, já tive anos de amenorreia, enfim, algo que eu preciso tratar com recorrência, porque vira e mexe e volta. Tem essa parte do treino intenso, claro que afeta, mas eu já tive um histórico de transtorno alimentar por anos na adolescência, que também foi algo que me afetou. Gente, eu até esqueci desse tema. Tem muita... Nossa, meu Deus. Foguetinho tem história. São 35 anos de histórias loucas. Então, tem um combo de fatores na minha vida, assim, que afetam, né, a minha menstruação, enfim. Mas é algo que eu tenho vontade, sim, né, de formar uma família, de ter filhos. Mas vai mudar totalmente a minha rotina, né? Sempre perguntam, você está disposta à mudança? Eu acho que você não pode estar barrada à mudança. A maternidade, para qualquer pessoa, você não será mais a mesma pessoa. Com certeza. Então, mas acredito que seja a vontade de Deus quando tiver que acontecer. E se tiver que acontecer, vai acontecer. E espero que aconteça. Mas não pro ano que vem, tá? Porque ano que vem, vamos falar pro ano que vem. A gente já tem planos. Ano que vem a gente já tem aí o Mundial de Ironman, né? Que é em setembro. E o que mais? Nós duas estaremos lá. Vocês vão acompanhar tudo, né, gente? Imagina. Nice. Na verdade, meus 2 maiores objetivos, setembro, Nice, e em abril, a Maratona de Boston. Legal. Vai sair esse Sub-3, hein? Não sei se Boston seria... lá não é tão bom, né? Não parece. É tão bom. E daí também tem que montar a periodização do ano, né? Analisar. Eu queria muito fazer um 70.3 bem encaixado. Então, eu já sou uma pessoa... Eu tenho um histórico de lesão grande na corrida. Então, eu acredito que quando eu for treinar para um Sub-3, talvez eu tenha que ter um desgaste bom. Então, não sei se seria um momento. Mas eu quero fazer a Maratona de Boston por um simbolismo de ser a Maratona de Boston. Tem que fazer, né? Fala. Já tinha me classificado antes, mas por conta da pandemia perdi o índice e consegui 3 esse ano, né? As 3 maratonas daria para ter me inscrito. Então, eu quero fazer por conta disso. Mas acredito que para bater tempo seria o ideal mais Berlim ou a maratona de Chicago. Não sei porque Chicago tem uma coisa que... Tá te chamando. Me chama Chicago, mas olha esse aí, ano não vai dar 2024. 2024 não vai dar. Temos Nice. O problema do Ironman é exatamente esse. Eu nunca consegui encaixar uma maratona legal, porque sempre tem um Ironman na data. São escolhas, né? Não dá pra ter tudo na vida, por mais tá que tudo você consiga fazer bem, se aquilo fosse o teu alvo, com certeza você faria melhor. Com certeza. E é difícil, porque a gente acaba trabalhando com isso, né, lá. Então, às vezes, você se planeja pra uma coisa específica, mas aparecem surge um convite, várias outras coisas. E a gente gosta, Sim. Né? A gente gosta de estar em prova. É uma temática muito legal para trazer para nossa base de seguidores. Eles se engajam muito nesse processo. Isso. Eles torcem por nós e é muito bacana de acompanhar. Você sabe, nos nossos Ironman, cara, a galera ficou o dia inteiro lá. Gente, eles estão num domingo o dia inteiro acompanhando a chegada da gente no YouTube. Eu acho isso muito legal. Muito especial, assim. Com certeza. E transforma vidas, né? Porque a pessoa, quando vê uma outra pessoa fazendo uma coisa que parece ser inalcançável, sim, ela parece que se torna aquilo uma realidade, né? Você vê, você mesmo com todo esse medo, esse bloqueio na bike que você tinha, vamos começar a trabalhar isso, conseguiu completar 2 Ironmans no mesmo ano, sim, então isso abre uma chama, uma esperança para as outras pessoas, não somente no esporte, mas também para várias coisas na vida, como, por exemplo, mudar de carreira. Total. E o esporte, ele transforma a nossa vida em questão de saúde, em questão mental, né? Com certeza. Que você aprende muito, evolui muito, e questões que para as pessoas às vezes são problemas... Isso definitivamente não é um problema. Às vezes eu recebo, né? Claro, você nunca vai desmerecer o que a pessoa considera um problema, mas eu falo, nossa, Jesus Cristo. Meu Deus. Existem problemas mas aí você olha, maiores, nossa, quando você está numa prova dessa, é uma batalha mental tão grande que você sai mais fortalecido. Por mais que acho que tudo dando errado, até você sai mais fortalecido. Você fala, cara, eu fui capaz de passar por isso. Exatamente. Agora isso aí... Eu acho que quanto mais coisa dá errado, mais fortalecido a gente sai. Exatamente. Com certeza. Agora vamos para terminar, tá? Complete as frases. Ai, meu Deus, não estava preparado pra isso. Maravilhosa. Sua cor favorita? Azul. É que, né,
Vou explicar essa minha dúvida. Porque eu gosto muito de azul, mas de roupa eu gosto muito de cinza, de preto. Então por isso que às vezes eu fico na dúvida. Mas eu vou responder azul. Azul. Sua comida favorita? Pão de queijo. Pão de queijo, gente. Hoje o jantar vai ser pão de queijo. Um lugar no mundo? Tailândia. Yes. A corrida é? Liberdade. O Instagram é? Meu trabalho. Não gosto que? Me encha um saco. Uma competição? Uma competição de prova ou que eu... Uma competição que você já fez? Ai, meu Deus, difícil é essa. Acho que eu vou falar o Ironman. Ironman, né? Legal. Ainda quero... Fazer um 70.3 sub 5. Yes, nós vamos conseguir. Você acabou de nascer e tem a experiência que você tem hoje. O que você fala pra Paola que tá nascendo agora? Acho que algo que você falaria pra você. Pega leve com você mesma. Não precisa ser tão rígida, porque as coisas com leveza são com certeza mais fáceis e mais fluídas, né? A gente tá sempre com o chicotinho. Sim. E muitas das vezes a gente é nosso pior hater, né? Nosso maior inimigo. Então, pega leve. Pega leve, é isso aí. Abre um sorrisão pra si mesmo. É isso aí. Amiga May, muito obrigada por hoje, por esse papo incrível. Ficaram vários temas que eu gostaria de falar mais, mas nosso tempo está acabando. A gente separou um super presente da avó pra você. Muito obrigada. Posso abrir já? Por favor. Vamos ver, gente. Vamos ver se ela me conhece. Vamos ver. Que ruge os tambores. Assim, não tem muito erro, né? Porque tudo da avó eu acho lindo. Não! Ai, meu Deus. É cheiroso. É a nossa essência. Nossa, é muito cheiroso. Ai, desculpa, eu rasguei. Inclusive, não tem problema. Eu estava lendo um livro que falava que você tem que rasgar o pacote de presente, que isso demonstra que você tá com vontade. Com vontade, né? Cara, muito fofo. Gente, olha que coisa papete, mais... Nossa, eu vou usar. A mole. Tailândia que me aguarda. Nossa, vai ser um arraso, tá? Lá. Desculpa, gente, olha isso. Faz assim nela, pra você ver como ela é mole. Assim. Ó, por isso que ela chama mole. Gente, ela é linda, muito linda. É pra você lembrar, toda vez que você terminar seu treino de ciclismo, você vai colocar seu pé nessa papete super confortável. Então, sempre vai valer a pena seu treino. Vou lembrar da nossa conversa que eu tinha medo da bike. Que você tinha, isso já ficou no passado. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi muito especial pra mim. Foi tipo um bate-papo mesmo. Sim. Ficaríamos horas aqui. Vai estar disponível no Spotify, no YouTube. Siga a Paola, para quem não segue, nas redes sociais. Por favor. Como que a gente te encontra? @Paola Carrijo, CARRIJO. Amei o convite, amei estar aqui. Espero que o bate-papo tenha servido para alguma coisa, que vocês tenham se inspirado em alguma parte da minha história. E é isso, né? Principalmente recado para as mulheres, não terem medo, fazerem o que têm vontade, porque ainda é uma ruptura muito grande no universo feminino hoje, seja entrar no esporte como no campo de trabalho, enfim, a gente sabe das batalhas que a gente sofre todos os dias, mas dá para encarar e fazer as coisas serem diferentes. Na verdade, compete muito a gente, né? E as mulheres se apoiarem também. É muito fácil a gente falar, mas na hora de fazer a gente ainda vê muitas reprimendas. Então que a gente faça a nossa parte e encare aí o mundo de peito aberto. Obrigada por ser tão inspiradora e ter transformado tanto a sua vida, que servindo de exemplo pra gente. Amei, amiga. Beijo.